pessoal, está começando mais uma live do Musculando Podcast, o nosso encontro semanal de quase todos os domingos. São 20 horas em Brasília, aqui em Taquara começa o Musculando Podcast, junto com meus amigos de trabalho, meus parceiros, Dani Keppel, Prof. Alana Martins, William Monstro mesmo, cada dia maior e mais forte. Graças a Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é talvez o mais interessante, o mais intrigante e o mais recorrente em todos os cursos pós-graduações, que todo mundo quer saber e às vezes não é falado. Nós vamos falar sobre os esteroides anabólicos androgênicos. Mas antes, a Dani vai falar sobre os nossos patrocinadores. Então, obrigada à Farmácia Santé por estar acreditando no nosso trabalho. A Farmácia Santé, para quem não sabe, ela tem lojas em Taquara, Rolante e Igrejinha. Tem entrega gratuita para todo o Vale do Paranhana. Então, hoje a gente tem uma dica muito legal da Farmácia Santé, que é o Long Jack. Para quem não sabe, o Long Jack é um suplemento feito a partir de uma erva do Sudoeste Asiático. Depois eu vou falar mais a respeito do Long Jack. Quero agradecer também a mais um patrocinador, Franceschi Advocacia e o Atacado Leia. Depois eu falo mais sobre os nossos patrocinadores. Vamos lá então? Partiu, pessoal! Então tá. Bom, esteroides anabólicos androgênicos, tá, pessoal? Esse é um assunto assim extremamente extenso, tá? Não tem como esgotá-lo em uma live só. Então hoje é o capítulo 1, tá? Capítulo 1 sobre esteroides anabólicos androgênicos. Então nós vamos dar uma ideia geral para vocês, nós vamos falar sobre o histórico, como é que nós chegamos até aqui, né? E nas próximas edições, mensalmente, nós vamos falar sobre o perfil farmacológico de cada um dos esteroides. Então, esteroides anabólicos androgênicos. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que a gente chama eles dessa forma. Mas nós vamos começar no início, na história. Eu gosto muito de história. Então, isso aí começou há mais ou menos 6.000 anos atrás, através da observação de criadores de animais. O que acontecia? Hoje você sabe disso também. O pessoal notava que os animais castrados eram mais dóceis, eles acumulavam mais gorduras, e era mais fácil de tratar do que os animais não castrados. Os animais não castrados eles eram mais agressivos. Então, tinha-se já uma ideia de que existia no testículo dos animais alguma coisa que fazia com que eles fossem mais fortes, mais agressivos, mais espertos, mais másculos dos que os animais castrados, tá? Só que, claro, o conhecimento nessa época ele era bastante rudimentar, então não se tinha ideia de hormônios, sabia que existia alguma coisa, existia até um pensamento místico de que dentro do testículo teria alguma coisa divina que fazia com que os animais fossem diferentes e mais fortes, tá? Esse conceito ele já existia no Egito, na Roma Antiga, na Grécia, tá? Na Grécia Antiga, e já se utilizavam, principalmente na Grécia Antiga, em Roma, extratos de testículos, junto com extratos de ervas, né? Então eles pegavam o moinho, lá o testículo animal, e davam para os guerreiros. Tadinho dos bichos. Davam. Eles davam para os guerreiros para quê? Para que eles melhorassem seu desempenho na guerra, ficassem mais agressivos na guerra. Aí começou os coquetéis afrodisíacos. Exatamente. Né? Tanto no Egito se utilizava também como coquetel afrodisíaco. Tinha toda essa questão que essas coisas não vêm sempre, não tem como serem dissociadas, elas vêm junto. Né? Como a Grécia foi o berço dos Jogos Olímpicos, também não foi só para motivos bélicos, foi também para melhorar o desempenho dos atletas na época, que eles tinham várias competições. Mas aí vocês olham aqui, ó. Isso aqui, essa figura que está aparecendo aqui... Eu vou estar olhando aqui, tá? Tá, pessoal. Então, o que é? Esse aqui é o Hércules, tá? É uma figura mitológica. Mas eu coloquei as figuras para vocês verem o seguinte. O Hércules, essa estátua, ela é milenar, né? Essa estátua do Hércules é lá da Grécia Antiga. O Hércules já tinha, na mitologia, ele tinha o abdômen definido, ele tinha um peitoral grande, ele tinha deltoides, ele tinha
bíceps grandes, né? Tu vê que ele tem uma estrutura imponente, forte, tem até uma veia ali no braço esquerdo do Hércules. Então já existia na própria Grécia Antiga esse ideal do culto ao corpo e do exercício, de ver que a pessoa poderia se tornar diferente através desse estímulo, né? Por enquanto, não falamos ainda de esteroides, mas nós estamos fazendo a linha do tempo, que é muito importante a gente saber como isso aconteceu, como é que chegou até aqui. Mas aí assim, nós tivemos um grande desenvolvimento da ciência da medicina no Oriente, na Grécia Antiga, mas depois existiu uma idade chamada Idade Média, que a gente chama de Idade das Trevas, onde permaneceu assim muito preconceito religioso e a ciência foi colocada de lado. Depois, com o Renascimento, né, a ciência voltou a ser mais valorizada. E aí, lá pelos anos, bem depois, lá pelos anos, entre os anos 1700 e 1800, começaram alguns cientistas a fazer alguns experimentos, tá? Eu chamo a atenção aqui de dois, que é o John Hunter e o Arnold Berthold. Naquela época, pessoal, para vocês entenderem, assim, não existia essa questão de especialidade. Por exemplo, o Hunter, na verdade, ele era um anatomista. Tem até umas estruturas anatômicas no corpo humano, por exemplo, na coxa tem a gente chama de canal adutor, que fica no buraco no adutor magnum, que é o canal de Hunter, né? Que foi descoberto pelo Hunter dissecando cadáveres, ele descreveu isso aí. Mas o que esses dois faziam? Eles começaram a fazer experimentos com galos. Então, o que eles faziam? Eles castraram galos e reimplantavam testículos nas aves. Tá? O que acontecia? O galo castrado, ele perdia o interesse pelas fêmeas, perdia aquela atitude de dominância, acumulava gordura também. E aí o que eles faziam? Eles reimplantavam o testículo no galo. Desculpa, mas tem que rir, né? Tem que rir, né? Mas é rudimentar, porque vocês têm que entender que assim, a ciência se desenvolveu assim, não existia método científico. Então a coisa era na tentativa e erro, na experimentação. Então eles foram vendo que dentro do testículo tinha alguma coisa que fazia com que esses galos fossem mais fortes, mais másculos. E alguns galos castrados, quando era reimplantado um outro testículo, eu não sei como ele dava certo isso aí, porque era de outro animal. Eu acho que depois rejeitava. Tinha um testículo de boi. Depois rejeitava. Mas os galos castrados que tinham um testículo reimplantado, eles recuperavam um pouco o interesse pelas fêmeas. Então aí o pessoal já começou a ver, não, peraí, tem algum negócio aí. Só que não existia o conceito de hormônio, a gente não tinha essas coisas ainda, tá? Esse cara que é muito interessante, o Charles Brown Sequard, esse cara inventou um elixir de rejuvenescimento, é muito interessante a história, porque como não existia o método científico que nem a gente tem hoje, que tu pega uma medicação, tu testa controlado por placebo, tu tenta não fazer mal fazendo experiência, o que os cientistas faziam na época? Eles se auto-experimentavam. Eles testavam mesmo as coisas. E o Charles Brown Sequard, ele fez o seguinte, ele fez um elixir, ele pegou o testículo de cães, de porcos, pegou sangue também de porcos e de cães, ele fez lá, ele misturou tudo, tá? Ele fez um shake, tá? Colocou mais umas colocou mais umas, é verdade, colocou mais umas ervas, acho que colocou um pouquinho de álcool, deve ter colocado uma Dentinho de alho para dar um dentinho de alho. Tipo um carnibal de hoje. Botou uma groselha e ele tomou aquele negócio e ele se sentiu assim, na época ele deveria ter uns, tá aqui ele, ó, é esse cara aqui, ó, ele devia ter uns 60 e poucos anos, ele se sentiu mais disposto sexualmente, ele se sentiu mais forte, né? Ele achou que ficou mais forte, talvez não tenha sido só uma impressão dele. E o que o Charles fez o seguinte, ele criou um elixir, está aqui ó, o rótulo, tá? Orgânico. Ele fez um extrato orgânico, aqui ó, Glúten e lactose. ele é natural das Ilhas Maurício, que na época era uma colônia francesa, então por isso está em francês ali. Então ele fez um extrato orgânico para experiências científicas. E ele deu para os amigos dele lá, disse, ó, cara, toma esse negócio aqui, só que ele não falou para eles o que era. Tem testículo aí dentro. Exato. Só que daí os amigos dele tomaram, né, esses colegas dele, e sentiram as mesmas coisas que eles sentiram. Os caras se sentiram mais aptos sexualmente, se sentiram um pouco mais fortes, né, uma coisa muito rudimentar. E aí, o que acontece? O problema foi que o Charles Brown Sequard, ele começou a vender isso aí, né? E aí deu um problema legal lá, ele quase teve o registro dele
ele caçado, porque ele estava vendendo uma coisa experimental, mas nessa época não tinha legislação, então... Bom, resumindo, cada vez mais chegava-se à conclusão de que o testículo produzia alguma substância que tinha os efeitos que a gente já sabe que tem hoje, tá? Mas olha assim, ó, em 1900, tá, William Maddox e o Ernest Strahling, eles criaram o conceito de hormônio. Então, o que é um hormônio? O hormônio é uma substância que é produzida em algum local do corpo e serve como mensageiro e vai em outro local do corpo mandar uma célula ou um tecido fazer uma função. Vamos dizer, por exemplo, nós temos a testosterona, vamos supor. A testosterona tem vários efeitos, mas ela pode, por exemplo, assim, ser produzida no testículo, ela pode ir lá na medula óssea e estimular, né, através de um derivado da testosterona, estimular a medula óssea a produzir mais glóbulos sanguíneos, aumenta o hematócrito. Isso seria um efeito hormônio. Os efeitos tireoidianos também, eles vão nos outros tecidos e promovem lipólise, promovem aceleração do metabolismo, etc. Então, né, para o pessoal de casa entender o que é um hormônio. O hormônio é uma substância que ela é produzida em algum lugar e ele é um mensageiro. Ele vai lá em outro tecido fazer com que aquele tecido tenha alguma função. Tá? E no século XX daí, né, então agora tem umas coisas bem legais aqui. Um tal de Adolfo Buchanan isolou pela primeira vez um hormônio sexual. Foi uma androstenediona, conseguiu, a gente já tinha a indústria química, a pesquisa bioquímica já está um pouquinho melhor, ele conseguiu isolar um hormônio sexual. E aí o Carol Davey, que ele já trabalhava para a Organon existe até hoje esse laboratório, né? Laboratório top mesmo, participou de várias coisas, ele cunhou pela primeira vez o termo testosterona. E o Ernest Lacroix isolou a testosterona nos testículos de touro. Ele foi lá no testículo de touro e aí descobriram que tinha realmente a substância testosterona, que tinha todos os efeitos. Aí o pessoal começou a brincadeira, porque em 1939, isso aí gerou um prêmio Nobel de Química, por dois cientistas, que eram o Ruzicka e o Epstein. Eles fizeram um artigo e eles conseguiram sintetizar a testosterona. Não precisava mais tirar do testículo do touro. Eles agradecem. Eles continuaram se castrando, né? Exatamente. Então, o artigo deles original era a preparação artificial do hormônio testicular testosterona. Isso, eles ganharam um prêmio Nobel de Química em 1939. Marco importantíssimo, tá, pessoal, na história da ciência, porque os hormônios esteroides, depois eu vou falar, eles não são somente para o pessoal ficar forte e criar massa. Na verdade, eles foram criados com objetivos terapêuticos, tá? E olha só, pessoal, então assim, quando vocês têm uma molécula química, toda molécula química tem um nome. Por exemplo, a água é a H2O, né? O gás carbônico é CO2, tá? A testosterona é um C19H28O2, então tem 19 carbonos, 28 hidrogênios e 2 oxigênios. E aí tem umas ligações ali, tá, que não vem muito ao caso a gente esmiuçar isso, mas vocês vejam assim, ó, eu coloquei essa fórmula, esse desenho dessa estrutura molecular pelo seguinte, para vocês verem essa outra estrutura molecular aqui, ó. Vocês vejam aqui, ó, nós temos, se a gente for olhar, tá, dá para ver que tem 3 hexágonos e um outro triângulo aí com 5 pontas, vamos dizer assim, tá? Tem nome químico, tá? Mas eu não quero complicar isso. E a molécula do colesterol, vocês esqueçam aquela parte ramificada, se vocês olharem, tem a mesma estrutura molecular. Por quê? Porque a maior parte dos hormônios que nós produzimos são ésteres de colesterol, por isso que nós chamamos de hormônios esteroides, tá? Aí vem a importância do colesterol. O colesterol, ele em excesso, ele é um problema, mas ele em falta, ele também, está aqui o Nutri-Winning que vai dizer, ele também é um problema, porque ele é a matéria-prima da construção da maior parte dos nossos hormônios. Nós temos hormônios, a maior parte dos hormônios que nós temos são derivados do colesterol, através de uma série de reações enzimáticas, e temos alguns que são derivados são os peptídeos, que são derivados de proteínas, né? Mas o colesterol é a base disso, então é importante, quando a gente for falar lá na frente, em outros encontros, sobre
hormônios esteroides anabolizantes, a gente vai ver que todos eles têm no seu cerne, no início da sua molécula, a estrutura da testosterona, porque todos eles são derivados da testosterona. Né? E aí vem as histórias interessantes dos esteroides. Então, lá pelos anos 30, 39, então, ela foi sintetizada, tá? Tem um livro muito interessante para quem gosta de ler, quem gosta de história como eu, que chama-se As Drogas e a Guerra, tá? É um livro que conta como os nazistas usavam as drogas. Então, os nazistas usavam metanfetaminas e eles usavam também testosterona na guerra. Por isso que o soldado alemão, na época, eles costumavam dizer que valia por 3, porque eles não estavam puros, né? Geralmente os da SS. Sim, SS é a tropa... tropa de elite, eles usavam isso aí, então eles faziam marchas 2, 3 dias sem dormir. Mas o que aconteceu assim, ó, pessoal? Terminou a Segunda Guerra e a gente entrou nos anos 50, a gente entrou na parte da Guerra Fria. E aí nos anos 50 até os 60 houve o desenvolvimento da grande maioria dos derivados da testosterona, dos hormônios que a gente conhece até hoje. Só que aí tem aquele negócio, né? O mundo foi dividido em dois, a gente tinha um grande bloco capitalista, que era os Estados Unidos, e um bloco, vamos dizer assim, socialista, comunista, que é representado principalmente pela Alemanha Oriental e pela União Soviética. E nas Olimpíadas, a guerra real acabou, mas a Guerra Fria continuou. Em um local onde se competiam muito, eram nos esportes. O que acontecia? Chegava lá, a Alemanha Oriental e a União Soviética ganhavam todas as medalhas, todas. Passavam o rodo, tá? E os Estados Unidos, com toda a tecnologia, grana, coisa e tal, eles não chegavam lá. Até que tem duas versões para essa história, tá? Tem um médico, que era um médico da comissão, da delegação americana, que é o John Ziegler. Diz a lenda que ele fez amizade com um colega dele soviético e o cara entregou ouro. Falei para ele, a gente está tomando umas paradinhas aqui, coisa e tal. Então, porque ele falou para o soviético assim, ó, eu não consigo entender. Os atletas americanos, eles dormem cedo, eles comem direito, eles não vão para farra e vocês passam a noite inteira... Tem tudo certinho, mas assim estão ficando bravos. E aí os soviéticos passavam a noite inteira bebendo vodka, no outro dia passavam... Segredo Claro, todos os medalhas. Não é vodka, tá? Então, assim, o Joe Ziegler, ele foi incumbido, né, de desenvolver uma substância para melhorar os desempenhos americanos. A outra história que eu acho até mais factível, que pode ser, é que um médico soviético decidiu sair da cortina de ferro, foi dissidente, pediu asilo nos Estados Unidos, foi para lá e contou o segredo. Mas, enfim, o Joe Ziegler, junto com a CIA e junto com o FDA lá, né, porque era uma coisa de Estado, né, você tem que entender no contexto histórico da época, tinha muita competição. Então, o que aconteceu? Em 1958, o FDA aprovou uma substância chamada meta-androstenolona, que é o nosso conhecidíssimo Dianabol. Isso merece o Oscar. Quem nunca tomou um Dianabol que atira a primeira pedra. Eu? Vou tirar a pedra aqui. Tá, tudo bem. Conta outro. Bom, mas então assim, pessoal, foi um marco bastante importante porque assim, o Dianabol foi muito usado pelos atletas olímpicos, essa que é a verdade, tá? Eu vou falar de doping aqui um pouquinho, mas o que acontece assim, o pessoal começou a usar Dianabol direto, trancou aqui o computador, não sei o que houve, daqui a pouco destranca. Começou direto. Informação, muito Exatamente. Então, o que aconteceu? Chegou um momento que o COI, Comitê Olímpico Internacional, lá pelo anos 70, chegou lá e disse, pessoal, assim não dá. Né? E simplesmente baniu dos esportes os esteroides. Vamos aqui... Legal, né? Abre e tem uma foto do Alexandre pelado ali. Deu um pequeno bug aqui no computador, pessoal. Tá? Só de papel de parede. A nossa internet. No banheiro. Tá. Bom, mas o que aconteceu? Tá? O COI começou a criar a questão do antidoping, tá? Óbvio, né, pessoal, que o que acontece, né? Não tem esporte de alto rendimento que não tenha uso de algum tipo de dopagem ou alguma coisa para melhorar o rendimento, tá? Essa coisa, o que acontece, assim, é que a ciência da dopagem, ela anda sempre uns 2, 3 passos à frente do antidoping.
E os russos são os campeões de tudo, né? de dar antidoping, tanto por métodos químicos até por métodos de espionagem. Teve agora, vocês viram agora há poucos anos, até a Sharapova caiu no doping lá, porque eles faziam um negócio de troca de amostras, né? Mas, enfim, esse aqui é o Ben Johnson, tá? Quem lembra, isso é nas Olimpíadas de Seul, 1988. Olha o físico desse cara. Esse cara é um corredor de 100 metros rasos. É tipo assim, ele é um Classic Physique e tirou a sunga e botou uma roupa de corredor. Exatamente. Ele chegou para competir os 100 metros rasos com físico de fisiculturista. O cara ganhou 100 metros rasos, aí terminou a prova, chamaram ele para fazer o xixi lá, caiu. O que ele usou? Estanozolol, um derivado da dihidrotestosterona, um derivado da testosterona. Só que é interessante que isso aconteceu por um fato dos americanos, né? Isso é muito Sim. Eles cortaram a venda de esteroides nos Estados Unidos, só que eles esqueceram de falar que os Estados Unidos é coberta a parte deles. Sim. E o atleta que ficou no lugar do Ben Johnson... É o que eu vou contar depois. Ah, então vou deixar eu contar. Aí o que acontece? O Ben Johnson foi lá, foi banido do esporte, perdeu a medalha de ouro. Deram a medalha de ouro para quem? Para o Carl Lewis, que era o americano que o William estava falando. Que é o americano que estava puro, ganhou medalha de ouro. O que aconteceu com o Carl Lewis daqui a uns anos? Isso é o tamanho da decisão. Não, é que está bem desfocado. Mas ele é bem menor que o Ben Johnson. Eu lembro de assistir essa Olimpíada. O Ben Johnson, quando ele apareceu, o cara era muito maior que os outros. Era muito maior. O que aconteceu com o Carl Lewis? Alguns anos depois, caiu no antidoping também, tá? Só que quase ninguém ficou sabendo, é americano. É, que aí o pessoal não contou tanto, né, pessoal? Tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse é o Lance Armstrong. Né? Quem acompanha o ciclismo, o cara foi o maior de todos, tá? Ganhava sempre tudo, sempre fez provas e nunca caiu no antidoping, até que um dia caiu. Ele usava um hormônio chamado eritropoetina que faz o rim produzir... Tem um hormônio, a poetina, que é produzido no rim. O que acontece? Ele aumenta muito os glóbulos vermelhos. Tá? Então, para vocês verem assim, ó, que mesmo nos esportes de alto rendimento com antidoping, existe o uso de hormônios, existe a dopagem. Eu não estou aqui fazendo apologia e nem falando contra, só estou dizendo que acontece mesmo, tá, pessoal? É que o pessoal acha muito que o anabolizante, o hormônio, é usado só dentro do mundo da musculação e do fisiculturismo, e não, né? Outros esportes de alto rendimento, como o atletismo, até o próprio futebol, utilizam mais hormônios que muitas vezes o próprio fisiculturista. Sim. Tem bastante uso. O ciclismo se usa bastante, sim. Só que, claro, todos têm suas estratégias para escapar do antidoping, tá, pessoal? Mas para que os esteroides foram criados? Eles foram criados para ganhar prova, para ganhar medalha? Não, eles não foram criados para tratamentos clínicos. Né? Essa que é a grande realidade. Então, por exemplo, assim, tratamentos de estados catabólicos, grandes queimados, osteoporose, miodistrofias, aquele catabolismo causado pelo HIV, anemias refratárias, desnutrições, recuperações de lesões. Aqui até vou citar alguns exemplos. Por exemplo, assim, ó. O que é miodistrofia? Miodistrofias são fraquezas musculares. Então, vários esteroides podem ser usados. Anemias refratárias, se utilizava uma substância que chama-se hemogenin, né? Tinha para vender nas farmácias, hoje é mercado negro porque surgiu coisa melhor. Mas o que acontece? O hemogenin era utilizado até para anemias em crianças. Tá? Óbvio que... Exatamente, é que quando começou a ser usado, né, a gente tem que entender que o fisiculturismo foi underground. Aí o underground notou, peraí, esse negócio aí deixa o cara mais fortão. E o pessoal trouxe para o underground e começou a tomar. Para as miodistrofias e principalmente aquela... catabolismo que tinha grandes queimados no HIV, se criou uma substância que chama, uma medicação que o nome comercial era Anavar, que é a oxandrolona. A oxandrolona foi utilizada. Para a recuperação de lesões de osteoporose, é utilizado antes a nossa querida nandrolona, que é a Decadurabolin, muito conhecido. Né? A própria testosterona foi usada, e agora, sim, na epidemia do Covid, sim, se utilizou, porque a perda de ponderal e a perda de massa muscular é muito grande nos pacientes com Covid, se utilizou testosterona mesmo nos pacientes para melhorar. Então, o objetivo
dos esteroides anabolizantes, primariamente eles foram criados com objetivos terapêuticos e até deveriam ser mais amplamente discutidos e utilizados do que são utilizados na realidade, tá, pessoal? Só que, claro, o fisiculturista, ele é muito perspicaz, é muito esperto. Então, quando aparece uma substância que pode dar ganho de massa, é utilizado, né? E aqui a gente fala abertamente disso, né? Não tem que estar escondendo. Alguns medicamentos foram criados também para uso veterinário, tá? Isso aqui é interessante. De grande Tá? porte. Para animais de grande porte, para os veterinários. Então eles foram criados para quê? Para animais de grande porte. Olha ali, Igualzinho, faz uma tatuagem. Eu vou citar dois para você aqui. Um que chama-se trembolona e outro que chama-se boldenona. Boldenona é equipose, se utiliza em cavalos, né, para aumentar a massa muscular. Foi esse cavalo de corrida, de competição. E é um esteroide que também foi... Pô, se dá em cavalo, dá em animal de grande porte, tem alguns animais de grande porte. Inclusive, tem uma galera que usa a boldenona comprada na... Veterinário. Usa para uso veterinário. Filho de Deus. Não, na verdade, assim, claro que não se deve usar medicações veterinárias, mas se você for pensar entre uma substância underground e uma substância que passou por todo aquele controle de qualidade de uma indústria farmacêutica, né? Não estou dizendo que é para usar, tá, pessoal? Só estou dizendo para vocês raciocinarem. A trembolona, na verdade, ela é utilizada para que o gado não perdesse peso em longos transportes. Aí na verdade, eram pellets, eram implantes subcutâneos, né? Subcutâneos não, sob o couro da criação que eles eram utilizados. O que o underground fez? Pegou aquele pellet, se dissolveu e tomou, injetou e foi criado, né? Então, assim, esses animais de grande porte, aqui nós temos o nosso grande Arnold Schwarzenegger, né, que usou, sim, substâncias anabolizantes. O Schwarzenegger é muito interessante, sim, é um físico clássico, muito, muito bonito, mas se vocês olharem ele, aqui era no início da carreira, mas depois vocês vão ver que ele tem sinais de uso de uma substância que chama-se GH. Ele tem, se vocês olharem ele nos filmes, ele tem diastema, ele tem separação dos incisivos superiores, crescimento de mandíbula, né? O queixo, ele tem crescimento também aqui da região frontal. Isso é indício de uso de GH. Por quê? Porque na época dele, o GH que eles utilizavam era o GORM, era um GH de cadáver, cérebro de cadáver, né? Era muito potente, mas tinha muito efeito colateral, tá, pessoal? Então, mais ou menos foi assim que a coisa se desenvolveu. Aqui eu trouxe 3 fisiculturistas. Já tá? tem uma pergunta aqui só para lembrar, mas depois para tu concluir. Eu vou, daqui a pouquinho a gente fala sobre os patrocinadores. Pessoal, só para lembrar vocês, eu tô com um pouco de dificuldade para entrar no site Musculando aqui na live. Se entrar pergunta para vocês puderem me auxiliar, porque tá trancando. Tá. mesmo. Posso fazer uma pergunta ou esperamos mais tarde? Não, podemos falar assim. O Robson pediu, essa para o Dr. Alexandre. Fiz uso de texto 1 ml por semana, usei 20 ml no total. Achei bom, melhorou 30% da minha performance nos treinos. Mas quando parei, senti efeito rebote. Alguma dica para melhorar esse desempenho? Tá, como é que é o nome do... Robson, um grande abraço, cara, obrigado pela audiência. Valeu por participar. Assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que ver, Robson, assim, ó, quando a gente fala no esteroide, eu sei que na prática se fala em ml, mas a gente tem que falar em miligramas, tá? Porque, por exemplo, tu pode ter uma testosterona que tenha 250 miligramas em 1 ml, tu pode ter uma que tenha 200 miligramas em 1 ml, ou menos ou mais, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que saber, assim, qual testosterona que tu usaste, porque testosterona é tudo testosterona, tá? Vai terminar virando, mas tem vários ésteres, tá? A questão da perda da tua performance após o uso é que provavelmente nessa dose tu fizeste uma inibição do teu eixo, então tu inibiu a tua produção natural, e quando tu paraste de usar, tu simplesmente parou. Tu não fez uma coisa que a gente chama de terapia pós-ciclo, que é para tentar voltar a tua produção natural de testosterona. Então, tu tava num nível suprafisiológico, certamente usando 1 ml normalmente nas preparações, tanto comercial quanto underground, a gente sabe, tem geralmente em torno de 200 a 250. Ele acabou de mandar aqui 250. Exatamente. Então, a tua testo usando nessa dose, se foi 1 ml por semana, ela foi para 1.200, por aí, ela passou de 1.000, ficou suprafisiológico.
Quando tu parou, pode ter acontecido contigo o que a gente chama de crash hormonal, quer dizer, a tua produção, dependendo do tempo de uso, a tua produção endógena pode ter zerado e tu simplesmente ficou sem nada. E aí sim, tu vai notar todos os colaterais de não ter texto. Então, assim, pode ter pesadelo, tu vai ter... Sim. Pesadelo. Depressão, Mas é um pesadelo. aumento de gordura, ginecomastia, perda de libido, que é o maior pesadelo. E uma coisa que acontece muito, né, coisas pessoal, é justamente essa parte da depressão, né? Porque num curto período de tempo tu tá ali no teu ápice, te olhando no espelho, se sentindo bem, e ali em questão de uma semana tu se olha no espelho e parece que tu nem se enxerga aquela mesma pessoa, né? Deixa de ser super-homem. Porque, na verdade, sim, a gente fala o complexo super-homem e o complexo da Mulher Maravilha. Né? Porque Mulher Maravilha. Não, mas então, da Mulher Maravilha. O que acontece? Quando tu pega a pessoa que ela está no nível fisiológico e tu joga ela para um nível suprafisiológico, independente do hormônio, sim, ela vai se sentir plena, ela vai se sentir mais forte, a força aumenta, a recuperação depois do treino aumenta, tudo aumenta, né? Só que é aquela história que eu digo, depois da festa tem a conta. Então, existem estratégias para tu sair de um ciclo, ou se tu for continuar, existem estratégias que a gente chama de blessing cruise para manter os ganhos, né? Então, a gente tem que, por isso que é interessante o uso consciente, o uso com aconselhamento, porque às vezes estratégias muito simples evitam isso que tu sentisse. Eu não sei se consegui responder a tua pergunta, mas é mais ou menos dentro disso. Ele acabou de mandar aqui, ó, sim, tive um pouco de depressão, só levou uns 3 meses para voltar aos treinos. Levou por quê? Porque isso aí foi o tempo do retorno do teu eixo natural, tá? O que você faz? Quando se faz terapia pós-ciclo, a gente utiliza medicações, substâncias que vão apressar ou vão facilitar o teu retorno do teu eixo natural. Então, essa é uma estratégia que pode ser feita. E interessante correlacionar, Robson, tu nunca vai ter uma performance, mesmo natural, restabelecendo o eixo, quando tu está hormonizando. Isso você pode esperar que você não vai ter como manter os ganhos e a performance se você parou de usar o esteroide. Isso não tem como, né? O pessoal fala às vezes nos podcasts, aí nas lives, o shape é alugado, né? De uma certa maneira, pode-se dizer que sim, principalmente a nível competitivo, porque às vezes a dosagem de medicação é tão alta que quando a pessoa para de usar, ela não vai conseguir manter. E isso que o William falou é realmente a realidade, né? Tem que entender que natural tu não vai ter talvez aquela mesma performance, né? Tu vai ter que redobrar a questão do cuidado com o treino, redobrar a questão do cuidado com a dieta para que tu não tenha tantas perdas, né? Às vezes a gente vê o pessoal usando da seguinte forma, o William, que trabalha bastante com atleta, vai concordar comigo. Durante o período de ganho, que a gente chama de off, a pessoa usa quantidades muito altas de esteroide e muita comida. E aí tu vai crescer, porque tu vai estar comendo bastante e tu vai estar usando. Aí entra uma fase de pré-contest ou de cut, vou dar uma secada. Aí tu diminui a comida e a pessoa diminui o esteroide. Aí perde tudo, quando deveria ser ao contrário. Tu deveria, num período de ganho, tentar ganhar com uma quantidade mais sensata de esteroide, e quando tu diminuir a comida, aí sim pode ser uma estratégia aumentar. Só que isso aí, pessoal, assim, não é uma receita de bolo. Isso aí depende de cada pessoa, depende da idade, do sexo, do objetivo. Tem alguma estratégia ou, enfim, alguma coisa que a pessoa consegue usar constante, mas nunca parar? Não, olha, na verdade... Uma forma saudável? Saudável, assim, não dá para dizer que exista, tá? Porque o que acontece, assim, qual é a grande preocupação do uso de esteroides? São os efeitos cardiovasculares a longo prazo, tá? Todas as outras colaterais, nós vamos falar de colaterais aqui, eles podem ser aceitos ou não, ou tolerados, mas os efeitos cardiovasculares a longo prazo, como por exemplo hipertrofia cardíaca, aterosclerose, a gente, vamos dizer assim, não dá para dizer que tenha tanto fisiculturista morrendo exatamente por isso, porque existe a polifarmácia, eles usam muitas substâncias, tá? Mas as estratégias, vamos supor assim, a gente não aconselha o uso contínuo, mas é muito difícil tu tirar do uso uma pessoa que está usando, né? Eu acho que isso aí é um consenso, tá?
O que acontece? Sim, porque a pessoa se sente melhor, tá? Qual é a melhor estratégia? Usar doses mais baixas ou fazer a questão de realmente fazer ciclos. Durante períodos do ano tu vai utilizar, períodos do ano tu vai fazer uma TPC, tem períodos do ano que tu vai voltar a utilizar. Existe a estratégia do Blast Increase, né, que a maioria dos fisiculturistas termina usando. Normalmente é difícil eles ficarem sem esteroides, então na época do Blast eles usam doses altas, na época do Cruise usam doses baixas. Né, e medicações, vamos dizer assim, drogas. Quando eu falo drogas, tá, pessoal, são fármacos. São drogas de vidas diferentes, são estratégias de ganho. Mas existe sim, tá, pessoal? Aqui tem 3 fisiculturistas, tá, que eu acho que são bem o retrato de 3 épocas do fisiculturismo, né? Esse primeiro, Eugene Sandel, que na verdade foi o cara que criou, dá para assim dizer, o fisiculturista, criou o Mr. Olympia, foi o primeiro Mr. Olympia. O William que sabe mais essa história. Tem a foto emblemática dele com um dumbbell de 2 bolinhas assim levantando, sim, né? Tem a foto emblemática. Então, assim, ó, o Eugene Sandel, vocês podem dizer, nessa época, em 1900, praticamente não existia o uso de testosterona, porque ela não tinha sido sintetizada. Então, ele tinha um físico bastante estético, né? Se vocês podem ver, um físico bonito, mas não tinha, claro, o volume, a densidade. Não tinha uma sunga também. E ele não tinha uma sunga, ele tinha uma folha de parreira, né? Temos que correlacionar que nessa época não tinha nada de ciência de nutrição esportiva. Eu ia falar isso agora, o cara, imagina, ele não tinha... Né? Exatamente, então assim, não tinha esteroide, não tinha nutrição esportiva e não tinha a ciência do treinamento. Não tinha máquinas também. Basicamente, o pessoal nessa época, eles eram levantadores de peso. É um powerlift. E o legal ali, se tu for avaliar o corpo dele, bem simétrico, né? Bastante tipo simétrico, assim, sim. Pra quem não tinha conhecimento de nada. Quadríceps bem relevante. Bem relevante, o abdômen bem marcado. Aí, nos anos 70, né, que é 70, 80, o pessoal fala que foi a era de ouro, né? E que aí tem um físico, o grande expoente dessa época realmente é o Schwarzenegger, né? Que é um físico, eu acho, bastante harmônico. Claro que tem uso de esteroide, ele tem muito volume. O Schwarzenegger, o peso dele de competição era 106 quilos, por aí, né? Era muito forte. É um cara forte, cara grande, né? Eu tenho peso, né, William? Basicamente, é atual. Só é bem interessante que me remete muito à época de 70, que cada um tinha um físico muito individual. Tipo, uns mais definidos, outros com maior volume, outros com volume definido, pela não utilização ainda da época do GH, como era na época de 90 e anos 2000. Então, cada um tinha um perfil físico, mas era tudo um pareamento muito similar. Né? E aí a gente vai aqui para o Jay Cutler. Não foi o maior fisiculturista dessa época, porque eu acho que até deveria estar nessa foto aqui o Dorian Yates, né? Ele e o Marcos Rumo. Exatamente. Mas assim, dá para vocês verem assim, a diferença do tamanho, tá? E a diferença também muito importante, aqui já tinha a dilatação abdominal justamente pelo uso de GH e insulina. Mas o volume do Jay Cutler comparado com o Schwarzenegger, assim, é desumano, mas por quê? Aí sim, aí tem fármacos pesados. Né? Preciso falar com meus patrocinadores depois. E antes de vocês concluir, depois eu falo. E essa época foi conhecida como a época freak. Época freak. Freak, né? Muito volume, muito forte. Eram uns caras que chegavam assim a 140 quilos, 150 mais, né? Uns caras muito, muito pesados. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Daniela? Vamos lá, então. Quero agradecer a Paty da Farmácia Santé, que nos mandou amostras de Olha Long só, Jack, gente, ômega 3. Ômega 3, que é o produto da Long cafeína. Jack, cafeína, ômega 3 e colágeno tipo 2. Gente, eu só quero falar uma coisa sobre o ômega 3. Esse produto mudou a minha vida. Adoro cafeína. Adoro. Continuando. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do Long Jack, para quem não sabe. Então, o Long Jack é um suplemento feito a partir de uma erva. Tô lendo porque, né? Que não é uma erva da Jamaica. É uma erva típica do Sudoeste Asiático. Então, ele é atribuído diversas propriedades. Mas os principais, aumento da libido e da força. Então, o Long Jack... Que seria que aquilo que você tinha comentado antes, né? Fala um pouquinho sobre.
Sobre... Long Jack. Long Jack. Você tinha comentado. O Long Jack é legal, que ele aumenta a libido, né? Porque aumenta a produção natural da testosterona, tanto como em homens e mulheres, né? Aumento de volume muscular nem tanto, praticamente zero, mas performance, em questão se a pessoa tem uma testo baixa já melhora, libido... Libido muda bastante. Até qualidade de vida, a pessoa fica um pouco mais disposta se tiver uma certa deficiência de produção de testo. Então, mulher pode usar Long Jack sem problema. Pode. Deve. Então, esses efeitos, né, continuando do Long Jack, falando do Long Jack, acontecem porque o Long Jack age estimulando a produção de testosterona no organismo. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso outro patrocinador, que é o Franceschi Advogados. Então, o Franceschi Advogados atua há mais de 15 anos no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Litoral e região. Venha tirar suas dúvidas com quem é referência no que faz, na Franceschi Advogados. E também vou falar um pouquinho sobre o Atacado Leia. Um beijo para a Leia que está nos assistindo. Leia Paulo. Tem bastante gente assistindo, pessoal. Eu quero agradecer a participação de todo mundo e continuem nos prestigiando. Então, Atacado Leia é impossível não achar nela, né? Ao lado da rodoviária nova. Tem uma placa desse tamanho escrito o nome da minha querida Leia. Então, no Atacado Leia você encontra um açougue completo, um hortifruti com lindas frutas e verduras. E, além de uma infinidade de coisas para o lar, os potinhos para as nossas marmitinhas de todos os tamanhos. Muito importante. E a melhor carne Angus da região. Ó, fica a dica. Então, venha fazer parte, venha para a Leia, onde o seu dinheiro rende mais. Perfeito. Bom, seguindo aqui, pessoal, então a gente falou da parte esportiva e agora a gente vai falar um pouquinho sobre uso e abuso, tá? Os estudos sobre esteroides, dependendo do tipo de esteroides, são bastante escassos, tá? Porque como tem alguns deles que não são, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos também foram banidos, alguns deles, tá? Então não tem como as comissões de ética autorizar os estudos. Mas tem assim um estudo populacional, que até eu recomendo assim, ó, quem é da área e gosta, eu gosto muito desse, é o Lucas Caseri, tá, pessoal? É um médico, tá, que se dedica bastante a essa área, e eu estou usando um pouquinho do conhecimento do livro dele, né, que eu já vi ali e achei legal compartilhar para vocês, que em relação ao uso, tá, na população mundial, né, foi feita uma pesquisa multicêntrica aí. Eu acho até que deve ser subestimado esse uso, porque a gente não consegue ter dados, porque muita gente usa e diz que não usa, né? Mas, dentro deste estudo, foi-se visto que mais ou menos 6,4% dos homens da população mundial global, tá, pessoal, usam algum tipo de esteroide. 1,6% das mulheres usam algum tipo de esteroide anabolizante. E isso leva na população geral, mais ou menos 3,3% das pessoas no mundo todo usam. Tá? Então, isso é o uso global. Mas vamos ver o uso regional. Isso eu achei bem interessante. O uso regional, assim, ó, a prevalência regional. O Oriente Médio, eu até me apavorei com isso aqui. Tem uso, está no livro. Por isso são os homens bons, mano. Exatamente, os homens bons. Tem um uso de 21,7%. Talvez isso explique que muito atleta vai fazer preparação lá no Kuwait. Parece que lá o pessoal usa bastante. Na América do Sul é em torno de 4,8%, Europa 3,8% e América do Norte, representado principalmente pelos Estados Unidos, em cerca de 3% a prevalência regional. Tá, pessoal? Então, assim, nos Estados Unidos até é considerado um problema de saúde pública o uso de esteroides. Então, a gente não pode se furtar e virar as costas e tapar o rosto, não. Isso aí não existe sim, tá, pessoal? E aqui, assim, qual é o papel do médico, né? Aí eu trago para mim a responsabilidade, qual é o papel do médico dentro deste uso, tá? O papel do médico, no meu ver, pode ter vocês vão ver 3 posições médicas que eu identifico, assim. Vocês vão ver um médico que diz que vai ser completamente refratário ao assunto e é um direito deles. Não, isso aqui é bomba, isso aqui faz mal, isso aqui tu não usa que vai te matar, tu não deve usar, tá? Vocês vão ver médicos que são bastante ortodoxos, endocrinologistas, urologistas, que vão olhar os exames e vão dizer, não, tu não tem deficiência de testosterona, tu não deves usar, ou em questão de mulheres também. E tem
médicos que têm uma visão um pouquinho mais holística, e eu me coloco dentro desses, o que acontece? A gente tem que entender que qual é a função, para que o médico existe? Existe para cuidar do paciente, essa é a nossa função. Então, daqui a pouco, assim, eu posso atender um paciente, posso até orientar para ele que ele, olha, tu não deveria usar por isso, mas ele vai me dizer assim, não, Alexandre, eu vou usar porque eu quero competir, porque eu quero coisa e tal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que descartar esse paciente, eu tenho que dizer para ele assim, então, cara, deixa eu cuidar de ti, deixa eu cuidar dos teus exames e vamos tentar fazer isso de uma maneira mais sensata possível, que tu não tenha nenhum problema de saúde. Tá? Muitas vezes até o médico pode, por exemplo, não faz isso, daí o cara vai lá e faz por conta, que é muito pior. Exatamente. E uma pergunta polêmica, que isso é bem interessante, como está o médico na fogueira. A gente sabe que poucas coisas são vendidas em farmácia, ok? Sim. E esse mundo underground, qual a visão do médico? Prescreve, não prescreve? O que fala para o paciente? Tá, o que a gente tem que ser? A gente tem que ter várias coisas envolvidas aí. Primeiro, a gente tem que ter a questão ética, tá? Então, assim, o que o médico pode prescrever? O médico pode prescrever o que tem lá na RDC da Anvisa. Tá? Então, que eticamente ele pode prescrever o que tem na Anvisa. Então, vamos falar na prática aqui. Quais são as medicações da Anvisa que o médico pode prescrever? Os ésteres de testosterona, a nandrolona, que é o decadurabolin, a oxandrolona, o estanozolol, a oximetolona. Aí pode ser a trembolona via oral, está aprovada, e também o tribolão oral também, que não serve para nada, tá, pessoal? Trembolona e tribolão oral é só porque tem na Anvisa. Aí são aquelas incoerências do Brasil, né? Tu pode usar de uma forma que não vai funcionar para a pessoa, mas da forma que vai funcionar não dá porque não tem estudo. Então, mas é isso, tá? O que acontece assim, tu não pode prescrever uma substância que... Tu não pode colocar teu carimbo porque tu está fazendo uma infração ética de prescrever. Mas se o paciente vai usar, tu é obrigado a saber sobre essa substância. Então, é obrigado a saber a farmacologia dela, como é que ela age, como é que ela vai se interar com as outras medicações que o paciente vai utilizar, e tu vai auxiliá-lo, ele, a orientar este uso. Essa é a minha maneira de ver, tá? Porque eu sempre falo, por exemplo, assim, se tu for montar um ciclo feminino, tá? Vamos supor assim, para ganho. Então, assim, eu tenho a nandrolona me serve muito bem. A oxandrolona pode me servir muito bem. Mas daqui a pouco, para uma atleta que vai pensar, eu estou falando já na Fórmula 1, uma atleta que ela vai fazer um cut muito importante, tá? Que ela precisa ter cortes profundos na musculatura. Ela vai precisar utilizar medicações que não vão poder ser prescritas pelo médico. Ela vai precisar usar um primbolan, um masteron, talvez alguma dose baixa de trembolona, tá? Então, existem várias coisas. Então, qual é a função do médico? Eu volto a dizer, ele não pode prescrever, mas ele pode orientar as substâncias que são underground, porque elas são consideradas ilícitas, tá? Aí vem aquela questão, vários médicos estão entrando nessa área e estão estudando, estão se aperfeiçoando. Então, eu acho que vai ter daqui a pouco, assim, quanto mais gente séria trabalhando com isso, vai ter uma abertura maior para que isso possa ser feito de uma maneira ética. Mas, claro, tem que entender que a gente tem algumas travas éticas e legais na prescrição, mas não na orientação. Por quê? Porque a minha primeira dever ético é cuidar do paciente. Essa é a função do médico. Tá? É mais ou menos assim com um paciente que fuma ou que bebe. O senhor não deve beber. Mas eu vou beber. Tá, então vamos beber diferente. Já vai beber, já direcionou, então quem sabe vamos dosar. Exatamente. Beber isso, vamos beber isso. Exatamente. Então essa é a questão. Tentar trazer o paciente, tirar o paciente do underground, da falta de orientação, para colocar a orientação. Eu acho que aí é muito interessante, e principalmente assim, o médico que quer trabalhar com essa área, ele aprender junto com o underground. Ver, porque assim, enfim, o fisiculturismo existe, enfim, o pessoal está ganhando o Mr. Olímpia, enfim, o Brasil vai ser, daqui a alguns anos, a maior potência no fisiculturismo no mundo. Quem assistiu ontem o Muscle Contest viu o que é o padrão
brasileiro. Né? Tem um gaúcho que ganhou o Strongman, né? O meu paciente, o Rodrigão, aí ó, Rodrigão lá de Jaguarão, foi campeão brasileiro no Olímpia de Strongman. Cara, conseguiu um feito histórico para o Rio Grande do Sul. Então ele ficou o melhor atleta de Strongman do Brasil, tá? Meu atleta, muito feliz. Agora a próxima etapa, Ohio, que nos aguarda nos Estados Unidos, Mundial. Exatamente, parabéns aí. É a mesma coisa que vai o Vitor Boff competir no Mr. Olímpia, ele vai competir no Mr. Olímpia só que para Strongman. Então é o mesmo auge do desempenho físico e de atleta, é fora da realidade. E mesmo a relevância dada em esportes diferentes. Então, para nós é algo inexplicável ter um gaúcho que vai para o Mundial. Muito legal. Tá. Então, onde é que entra o médico? Entra nisso aí, cuidar dos pacientes. Aí nós vamos falar o seguinte, né? Eu sempre digo, depois de toda a festa a conta vem, pode vir maior ou menor, depende da festa, tá, pessoal? O que vai definir os efeitos colaterais, tá, pessoal? Primeira coisa... Desculpa te cortar. Pessoal do Instagram, essa é a hora de vocês mandarem essa live para o máximo de pessoas, porque agora que a gente vai entrar na parte polêmica do negócio. Então, sabe esse aviãozinho que está aqui embaixo? Clica nele e compartilha com acho que dá para mandar para 50 pessoas de uma vez só. Faz isso aí, ó, manda para todo mundo, porque agora o assunto vai ficar mais sério ainda. Então, curte só. Obrigado. Tá, então assim, a gente falou sobre a parte boa, mas a gente tem que ver os colaterais, né? E o que vai definir os colaterais? A droga, a medicação usada, tem algumas que têm colaterais mais fortes, outras colaterais menores, menos fortes. A dose é bastante importante. O tempo de uso e uma coisa que não é tão ponderável, que é a variação individual. Tá? Tem pessoas que realmente assim, simplesmente não apresentam clinicamente colaterais relevantes e nem laboratorialmente colaterais relevantes em comparação com outras pessoas. Né? É muito comum, por exemplo, é uma questão de receptor, questão de alimentação, de tudo. A gente vê, é muito marcante para mim a questão da oxandrolona em mulheres. Né? Tem mulheres que usam doses muito pequenas e tem colaterais assim muito intensos. Tem mulheres que usam doses maiores e não tem colaterais. Colateral. Bom, Não tem nada. Os efeitos positivos dos esteroides, então, todos a gente já sabe, né? Aumento da massa muscular, aumento da força, menor tempo de recuperação dos treinos, isso aí a gente tinha falado antes, né? Uma pessoa que é natural, se treinar pernas com a Alana na segunda-feira, sexta-feira talvez ela esteja com dificuldade para caminhar ou para agachar e levantar. Tem casos de aluna minha que treina, por exemplo, na segunda, que na outra segunda, quando vai fazer o movimento, ainda está com... Exatamente. Tá sentindo um pouquinho. Sem medir. O atleta hormonizado, ele já recupera mais rápido. Em virtude do quê? Em virtude do esteroide estimular a síntese proteica mais rapidamente. Tá, pessoal? Então, esta é uma realidade. Né? Eu respondo um pouco também a pergunta do Robson que fez antes, né? Claro que depois que tu não está usando hormônio, teu tempo de recuperação é menor. A disposição para todas as atividades durante o uso dos esteroides, ela é maior. A pessoa se sente mais plena, se sente mais desperta, ela não cansa tanto. Isso para homens e mulheres. Né? A questão de libido sexual, sim, normalmente aumenta. Né? Tem uma pergunta que a Ana vai fazer depois que eu sei, né? Não, eu ia fazer uma agora. Não era bem isso, mas enfim. Essa questão de disposição. A pessoa, por exemplo, assim, vou usar como exemplo, sei lá, um primo meu, que não treina, mas ele tem... Um amigo? Uma minha amiga não deve perguntar. Não, uma pessoa que não treina, enfim, que tem disposição baixa e tudo mais. Pode usar hormônio para melhorar isso? Pode. Na verdade, uma das indicações, são indicações médicas, desejo sexual hipoativo, sim, é uma indicação de uso. Né? Falta de disposição pode ser utilizado, sim, para melhorar, desde que tu tenha uma base laboratorial para isso. Mas isso pode ser utilizado, porque nós temos que pensar o seguinte, todos os esteroides anabolizantes,
A gente pensa muito no músculo, mas eles são hormônios neuroendócrinos, né? Eles têm ação central, então eles podem, tanto alguns dos hormônios, ser positivos, eles podem ter efeitos positivos e tem alguns que podem ter até efeitos negativos levar à depressão, tá, pessoal? Então, tem sim, isso tem indicação médica. A questão de percentual de gordura, eles podem favorecer, aí tem que ficar bem claro para vocês, podem favorecer, pessoal, a lipose e a perda de gordura, mas o que define a perda de gordura é a dieta, tá, pessoal? Não adianta comer que nem uma capivara raivosa até os rebocos da parede e achar porque vai usar um esteroide e vai... Eu não sei porque que ele fala olhando pra mim. Não, porque eu acho que tu... Capivara raivosa. Não, tu come um pouquinho. Eu sigo o plano do meu nutricionista. Eu tô sempre dizendo que ela pula a refeição, ela come pouco. E daí nessa questão de utilização a gente tem que ser bem cauteloso por aumentar a síntese proteica, geralmente aumenta a fome. Então a pessoa tem que ficar ainda mais dedicada na alimentação, que Exatamente. pode ser um tiro no pé. Exatamente. E é complicado comer tudo que tu coloca ali no plano. Tem gente que tem aquela ideia, vou passar fome, e olha, a gente avaliando essa questão, né, dos efeitos positivos, volto a falar uma coisa que eu falei no início da live de hoje. Pessoal, quando fala em hormônios, pensa só no cara que treina, no cara, mas você pode usar para vários fatores e tirar um pouco essa coisa assim da bomba, porque o cara é assim que é bomba, né? Mas não, tem a dosagem correta. Exatamente, porque porque cada coisa. Por exemplo, assim, em idosos, na questão de sarcopenia, na questão de osteoporose, eles têm sim seu uso clínico. Agora está aparecendo vários estudos, vários trabalhos assim, bastante bem fundamentados, tá, desse uso. Não é uma coisa ainda disseminada. Existe um certo preconceito, sim, e esse preconceito é bastante pela parte culpa nossa, é um preconceito médico do uso, talvez até por ignorância, por desconhecimento, tá? Mas existe muito uso clínico, tá? Não é só para o cara, não é a bomba para o cara ficar forte, não. É para daqui a pouco pegar uma pessoa que já está com uma certa idade, com uma sarcopenia, com uma osteoporose, que não está funcional e trazer esse paciente para funcionalidade também. Então não é somente crescer para ficar uso de performance, embora seja. Tá, pessoal? Efeitos colaterais, tá? A gente tem que falar de colaterais, né? Nem tudo é cor-de-rosa. Então, assim, efeitos colaterais, cardiovasculares, tá? O que eu vejo mais assim, que aí é a grande questão, com todo o pessoal aí que estuda isso e conversa, efeitos cardiovasculares a longo prazo. Então a gente pode ter uma hipertrofia concêntrica do miocárdio, tá? O coração fica com as paredes mais grossas, mas isso também é um efeito que todo atleta treinado pode ter, porque o coração também é um músculo, ele tem receptores. E outros efeitos cardiovasculares é assim, os esteroides eles alteram bastante o perfil lipídico, aquela questão de colesterol e triglicerídeos, né? Durante o uso é esperado que ele seja alterado, mas a pessoa a vida toda com o perfil lipídico alterado também pode não ser interessante, porque aí vai contra guidelines da Sociedade de Cardiologia, né? Então tem que ter um certo bom senso nisso. Sistema nervoso central, aquilo que eu falei, pode ir desde a euforia até a depressão. Tá? Porque vai mexer sim com neurotransmissores, tá, pessoal? Efeitos hematológicos, que eu vejo assim, mais importante, mais preocupante, é um aumento muito excessivo dos glóbulos vermelhos, que aí o sangue vai ficar mais grosso, aí pode favorecer uma trombose, tá? Efeitos hepáticos seriam a lesão geralmente por esteroides orais, tá? Oxandrolona, salonazolol, homogenin, dianabol, o que se toma, que eles podem causar lesão hepática, mas aquela história, pessoal, depende muito da dose, depende do paciente, depende também, o paciente também não pode usar esteroide e beber, né? Então usar droga. Vamos supor assim, você tem vou usar a mulher como exemplo, a minha amiga é capaz. Você tem um paciente ali que faz a dieta certinho, que treina certinho, e você prescreveu ali o hormônio, e mesmo assim ela começou a ter efeitos colaterais. Como que tem como reverter isso? Como que funciona? Tá. Tem uma jogadinha? Não, tem várias coisas que podem ser feitas, né? A primeira coisa é... Porque, desculpa te cortar, porque o maior medo, principalmente das mulheres, quando fala de hormônios eu vou ficar com a voz grossa, ou vou ficar com cara de homem, ou vou perder cabelo. Vamos falar... Vou ter espinha. Eu vou terminar de falar isso aqui, e aí a gente vai falar sobre isso, não deixa eu perder. Então, assim...
Alterações imunológicas, que a imunidade pode ter, efeitos dermatológicos, acne, espinha. Endócrinos, claro, a gente vai desregular todo o eixo. E problemas musculoesqueléticos, tá? E problemas musculoesqueléticos, principalmente, é o seguinte, tá? O músculo, ele hipertrofia, ele cresce mais rápido que o tendão. E pode ter, esse é o principal problema musculoesquelético que eu vejo, que é o problema de lesão, porque às vezes vai ter um descompasso entre o poder de tração do músculo e vamos dizer assim, a hipertrofia aumenta a resistência do tendão. Então é muito fácil de ter ruptura tendinosa. Geralmente peitoral, bíceps, né? Porque às vezes tu tem um músculo muito forte e o tendão ainda não cresceu. E é uma coisa assim que eu percebo, né, como treinadora, é que o cara, tipo, uma semana ele tá com uma carga, em questão de 2 semanas, então você tem que, eu, por exemplo, gosto de usar bastante variáveis de treinamento para gerar intensidade. Porque se tu deixar pelo cara, ele vai subindo carga. Sim, vai subindo o cara e a mulher também vai subindo carga. Então, para que não ocorra, né, esse problema aí de rompimento, ou às vezes, é o que eu sempre falo assim, o teu músculo tá crescendo, mas calma que as tuas articulações não conseguem acompanhar. Ela é a mesma, então eu gosto de usar bastante variáveis de treinamento para não subir a carga repentina. Porque realmente isso pode causar lesão. Claro. Respondendo a tua pergunta, então, uma amiga tua, né? Uma amiga dela da Pavona. Então, mas é uma... Exatamente. Então, assim, depende do eu trabalho, os meus alunos, a maioria são mulheres. E muitas vêm que tem essa vontade de usar, sim, mas tem esse medo. Exatamente. Então, o que a gente tem que cuidar, assim? Para as meninas, tá? O que a gente precisa cuidar muito os efeitos de virilização, quer dizer, da mulher adquirir características masculinas. Esses são os efeitos colaterais preocupantes em mulheres, tá? Então, assim, primeiro efeito colateral em femininos, até eu separei aqui, acne, espinhas, tá? Bastante comum. Tem mulheres que já têm a pele mais oleosa, elas vão ter mais espinhas. Tem mulheres com doses muito pequenas de esteroides vão ter espinhas. O que a gente pode fazer? A gente pode suspender a medicação, a gente pode alterar a dose ou pode ser usadas medicações para combater os efeitos colaterais. A gente começa a entrar um pouquinho naquela questão de polifarmácia, mas às vezes é necessário porque, vamos supor, a paciente não quer parar o uso, ela está tendo um bom resultado físico, e ela está tendo um colateral. Então, por exemplo, assim, existem sim medicações para combater os colaterais, tá? E eu sempre digo, existem colaterais que são tolerados pelo paciente e tem também a questão de toxicidade, que aí o médico não pode deixar que aconteça. Por exemplo, está usando uma substância que está sendo tóxica para o teu fígado, teus exames hepáticos estão muito alterados. Suspensão de medicação, tá? Ou utilização de protetores, tá? Quando se fala de saúde, tem que... Exatamente, eu acho que existe um ponto, a não ser para o atleta. O atleta, ele quer ganhar o campeonato. E a gente sabe que o atleta, às vezes, ele sacrifica um pouco a saúde, ou sacrifica muito para ganhar o campeonato. É diferente o esporte competitivo do usuário recreativo que a gente chama. E é bem interessante a minha prática clínica, que eu trabalho com muitas meninas, desde atletas, não atletas. Analisamos uma analogia assim, meninas iniciantes começam a hormonizar perante inda do médico, tá? A que tem mais massa muscular tem menos efeitos colaterais que tem menos massa muscular, né? Exatamente. Isso é visível, com a mesma dose e resposta. Exatamente, até pela questão de receptores, porque, vamos dizer, tu vai usar um X de medicação, uma pessoa que tem uma massa muscular maior, vamos dizer, tem para onde ir aquilo. Eu vi 2 exames de dois atletas, agora o ano passado, e se eles não dissessem para mim que estavam usando esteroides, a não ser os exames hormonais que eles alteram, mas os exames renais, hepáticos, hematócritos, tudo, eram exames de uma pessoa que não estava usando. Mas são 2 atletas, tu conhece os 2? Que um é tu. E na verdade, assim, eram exames que estavam assim, perfeitos. Por quê? De passagem não está usando nada de proteção hepática pela vez. Exatamente. Então, o que acontece? Mas, assim, é um atleta que tem uma grande massa muscular, come direito e treina direito. Então, ele minimizou os colaterais, né? Então, para as meninas, assim,
Acne, primeira coisa, o colateral mais comum dos esteroides. É aquela questão, se a acne é importante para ti, filha, então daí não é para ti isso aí. Né? Mas tem como tentar melhorar. E lembrando que não é em todo mundo. Não é em todo mundo que dá. Pode Tá? dar, né? Disfunção menstrual, sim, porque assim como tu usa o anticoncepcional, tu pode usar ele contínuo e bloquear a tua menstruação, tu usando o esteroide, ele também vai fazer um mecanismo parecido e vai bloquear a menstruação. Hirsutismo, crescimento de pelos. Tá? Mulheres que usam quantidades muito grandes podem até mesmo criar barba. Tá? Então, isso é um colateral que é aquela história. Atletas podem tolerar isso, depois vai fazer laser, vai fazer alguma coisa. Outras não atletas podem não tolerar, mas é um efeito que a gente não gosta muito porque ela é uma virilização. A questão de voz, sim. O esteroide pode engrossar as cordas vocais da mulher, como acontece no homem, então ela vai ter um tom mais grave. Então, e esse é um efeito que ele não é muito, depois que ele se estabelece, ele não é reversível. Tá? Então a gente tem que cuidar que quando começa a notar aquela mudança, a voz começa a falhar, começa a ficar mais rouca, de repente é a hora de tirar o pé, baixar a dose para que não fique. Tá? A alopecia capilar e calvície, esse é um efeito que incomoda bastante as mulheres. Né? O cabelo a gente costuma dizer, é a autoestima da mulher. Né? Então, se ela começa a ter, a gente vê atletas que às vezes perdem muito cabelo, tá? Tem medicações para tentar reverter isso? Tem, mas aí eu acho bem interessante a questão do bom senso da dose, tá? Alterações na parte íntima, hipertrofia de clitóris, é uma coisa que acontece, ela pode ser uma hipertrofia pequena ou pode ser uma hipertrofia muito grande, é uma coisa bastante íntima, né? Eu converso bastante com os pacientes sobre isso, tem pacientes que não se importam muito com um certo aumento, tem pacientes que se importam, então isso é uma coisa, vai de cada um. O ideal é que não aconteça, tá? Ou se aconteça um pouco. Tá? Mas a gente tem que cuidar bastante disso, porque assim, é importante que a mulher possa ter os benefícios da massa muscular, mas continue com o padrão feminino. Isso é uma coisa que é bastante até cobrada em arbitragens, né? Que pele, rosto, né? Que não fique aquela... Isso que vai a importância de fazer o uso com um profissional. Então, o profissional vai fazer essas perguntas para vocês e vocês também têm que sempre ter a confiança de falar, pô, olha, está acontecendo isso, o que dá pra gente fazer? Então, meninas, percam um pouco do medo, saiam um pouquinho da caixa, porque tem como você fazer o uso com segurança, mas nunca façam sozinhas, existe um profissional para isso. E tem uma pergunta, assim, bem ligado ao que a gente está conversando agora dos colaterais. Perguntam muito para mim no consultório, eu sempre digo, não, vá com uma pessoa responsável. Quando o menino usa uma dose de hormônio, perfeito, ela fica protegida para não ter uma gravidez, sim ou não? Não é garantido. Não é garantido. Por causa do uso do anticoncepcional. Não é garantido porque assim, pode até acontecer uma inibição de eixo e vamos dizer assim, suspender temporariamente a ovulação, tá? Mas o esteroide anabolizante, vamos dizer assim, ele não foi feito para este fim, ele não tem a mesma característica da pílula de estrogênio e progestágeno. Então, pode sim acontecer uma gravidez durante o uso. E a questão de usar o esteroide mais o anticoncepcional, isso atrapalha o resultado? Como é essa questão no meio feminino? Tá, pois assim, essa é uma boa pergunta. Existia, né, e eu já vi várias pessoas dedicadas à área que recomendam assim, se está usando esteroide, não usa anticoncepcional, porque são hormônios que competem e pode ter uma perda de ganho. Por exemplo, assim, a doutora Tatiane Farias, né, que é lá da Uniguaçu, que é uma referência, né, ela é atleta e ela mesmo coloca e mostra artigos e trabalhos que em termos de ganho de massa não é significativo. Não é significativo. Tem aquela questão de que vai ser um hormônio a mais. Né? Mas se a gente considerar que daqui a pouco, dependendo do hormônio, ele vai, vamos dizer, aromatizar e vai se transformar em hormônio feminino, isso aí não é uma verdade absoluta. Tá? Que tu tenha que realmente suspender o anticoncepcional pelo uso do outro tipo de esteroide. Então, tem essa coisa assim, eu já li bastante sobre isso,
Eu gosto muito da opinião da Tatiane, tá? E ela mostra vários artigos ali que comprovam, e ela mesma falou que quando atleta ela usava anticoncepcional. Claro, é um conhecimento já estudo de caso, é empírico, tá? Mas é uma coisa que é para ser considerado. Ótimo. É para ser considerado. Eu queria fazer uma pergunta aqui, ó. A mulher que treina e usa recursos ergogênicos, quando ela decide fazer aquele plano para ter um bebê, quanto tempo antes ela deve parar? Na verdade, não existe a questão de tempo. Ela deve parar porque ela precisa. Não, eu andei para frente. Isso aqui a gente vai mostrar depois. Na verdade, o que acontece? Assim, ela deve parar por vários motivos. Ela deve parar primeiro porque ela tem que voltar a menstruar. Vamos dizer, o ciclo dela fisiológico, ele vai ter que voltar a ciclar normalmente, a ovular normalmente, tá? E a segunda coisa, ela deve parar porque se ela estiver usando, por exemplo, assim, um esteroide de meia-vida muito longa, ou por acaso, se alguma maluca inventar de usar esteroide durante a gravidez, né, ela pode virilizar o feto. Exatamente, pode virilizar o feto, né? Então, assim, não tem. Nasce um bebê com na verdade, não existe exatamente. Não é que pode nascer, o bebê, se é feminino, pode nascer com hipertrofia de clitóris. Né? Assim como também pode nascer, às vezes nasce o bebê masculino com ginecomastia pelo estrogênio da mãe. Então, isso são coisas. Então, na verdade, não existe um tempo antes da gravidez. Na verdade, ela vai ter que parar de ciclar, vai ter que voltar ao seu ciclo normal, vai ter que estar menstruando, tudo tranquilo. Os exames laboratoriais aí do que o ginecologista vai fazer, LH, FSH, estrogênio estradiol e progesterona, eles vão ter que estar em níveis normais para que ela possa levar uma gravidez. Isso saudável, né? E acontece com o homem também, né? Porque o homem também vai ter uma suspensão do eixo e ele pode ter dificuldade que é o nosso próximo assunto aqui, os efeitos colaterais masculinos. Mas aqui eu queria mostrar para vocês, tá? Isso aqui é uma atleta, tá? Até eu vou citar o autor, isso aqui eu tirei de uma aula do Dr. Márcio Bassi, tá? Que eu gosto de citar de onde eu pego. Fala, tá? Dr. Márcio Bassi. Ela é uma OMUS, né? É uma OMUS Physique, tá? Então, assim, ela tem um volume muscular muito grande, tu pode ver que, assim, ó, ela não tem mais mamas. Ela tem peito quase masculino, não tem, a gordura da mama desapareceu. Ela está com um lenço na cabeça porque ela não tem mais cabelo. Ela está praticamente, certamente, calva. E ali embaixo dá para ver assim, que ela tem uma hipertrofia grande de clitóris na parte genital. Isso aí por quê? Certamente pelo uso de doses altas por um tempo muito prolongado, tá, pessoal? Então, assim, dificilmente uma pessoa que use de uma maneira, que não seja atleta, que use isso aqui, o esteroide de uma maneira, vamos dizer assim, sensata, vai chegar nesse ponto de virilização. Certamente a voz dela já está alterada. Vocês podem ver que o maxilar dela também já tem um padrão masculino, a gordura da face também. Tem uma musculatura, sim, bastante desenvolvida do ponto de vista da categoria, mas talvez para ela, como é atleta, é aquela história, talvez ela não esteja preocupada com os colaterais, ela quer ganhar um campeonato. Tá? E é bem interessante que essa categoria de fisiculturismo, eles tendem a usar o hormônio masculino que é testosterona. Sim, sim. Daí essas características de perda de mama ficam muito acentuadas. A testosterona, sim, a testosterona injetável em mulheres, tem alguns autores que até aceitam em doses bastante baixas, tá? Bastante baixas. Mas em doses um pouco mais altas, ela vai virilizar sempre. Né? Por exemplo, se uma mulher usar uma testosterona na dose que um homem usa, algum colateral de virilização vai ter, dependendo do tempo de uso. Que idade tem essa atleta? Eu não sei te dizer. Eu peguei essa imagem justamente para ser ilustrativo. Mas pelo rosto, uma base da casa dos 40 anos. 40 anos por aí. Né? Então, talvez tenha usado durante uns 20 anos aí, esteroide. Aí que dá isso aí. Efeitos colaterais masculinos. Acne de novo, que é o efeito colateral mais comum. Né? A acne é o segundo, eu sempre digo para os homens, se tu teve muita acne quando tu era adolescente, tu vai ter acne quando tu usar o esteroide. Né? Porque volta para aquele padrão
hormonal. Atrofia testicular, tá? Murcha o testículo, sim, dependendo do tempo de uso, dependendo de quanto usar. Pode virar uma ervilhazinha, né? E assim, a atrofia testicular, assim, ó, pode ser ou não preocupante, só que a questão é o seguinte, se ficar muito tempo atrofiado, aquilo pode ter uma reação inflamatória, ser substituído por fibrose, e na hora de o testículo voltar ao funcionamento normal, ele por estar substituído por tecido fibrosado, ele não vai voltar. Ou seja, não vai poder ser. E aí tu vai ter que, exatamente, pode ter problema de fertilidade. Então a atrofia testicular é uma coisa que tem que ser vista. É esperado, dependendo da dose da medicação, que vai ter uma redução no volume testicular, porém existe um limite para tudo. E nesse caso tem que se usar muito o quê? O exame clínico, a conversa com o paciente tem que ver. Por exemplo, assim, tem muita diferença, vamos supor, o paciente tem, sei lá, 26 anos, ele quer ser pai lá na frente. A gente tem que cuidar desse testículo, né? Tem que se preocupar porque ele vai ter que voltar funcional, né? O paciente tem, sei lá, vou citar um exemplo de um paciente, ele tem 51 anos, já fez vasectomia, não quer mais ter filhos. É um paciente que eu conheço, um amigo. É um amigo meu. Então, assim, ele não precisa se preocupar tanto em relação à fertilidade, mas assim a recuperação de eixo, sim, tá? Calvície, bom, todos os homens, eu sempre digo, vão chegar no momento que, a não ser os que não tenham tendência, a nossa tendência é quando a gente ficar velho, é ficar calvo, tá? A gente vai perdendo. Quer ser bodybuilder e ter cabelo, não dá certo. Então assim... A maioria, né? Exatamente. Então assim, os homens que têm tendência a calvície, o que acontece? Vai acentuar, vai acelerar o processo, né? Os que não têm tendência, pode ser que não perca o cabelo, mas alguma coisa vai perder. Ginecomastia é um colateral que tem que ser cuidado, né? Porque o que acontece? Uma parte é formação de petinha, tá, pessoal? Peitinho. Não é peitinho de músculo, tá? Forma um carocinho na glândula mamária, por quê? Porque a testosterona, o esteroide, ela se converte em hormônio feminino. Então, no homem, ele pode dar. Então, o que acontece na ginecomastia? Se há num período inicial, a gente consegue reverter com medicação. Se depois já fibrosou, aí é faca, né, pessoal? Aí vai para o cirurgião. A gente tira também. Tá? A alteração de libido no homem pode ter desde um hiperlibido, e normalmente, se for usado as medicações certas e nas doses certas, vocês vão ter o libido mais alto. Aí que entra outra coisa, né? Eu escuto bastante, principalmente as mulheres falarem: aquele cara é grandão, só pode ser broxa. É verdade isso, mãe? Não. Normalmente. Já me perguntaram. E sobre o piu-piu pequeno? Não, isso aí, na verdade, tem um histórico. Alguém perguntou aqui qual, se era verdade que quem usava que tem um histórico. Tinha um pinto pequeno. Não, então fale sobre pinto pequeno. Não tem histórico. Então, o que acontece assim, ó? Alteração de libido. Normalmente, o usuário de testosterona tem mais libido do que um não usuário. Tá? Isso é fato. Todo bodybuilder é broxa? Não, a maioria não é. Tá? O que acontece? Existia nos anos 80, o pessoal não tinha muito controle da aromatização, que é a transformação da testosterona em estrogênio. Então, o que o pessoal fazia? Fazia ciclos somente com uma substância chamada nandrolona, que é o decadurabolin. E o decadurabolin, o que acontece? Ele não é uma testosterona, ele é um derivado, a gente chama de 19-nor, é um derivado lá da testosterona, tá? Que ela tem um efeito anabólico bastante importante, de crescimento muscular, mas um efeito androgênico baixo. E o que acontece? Chamava-se Decadic, que seria o pênis de Deca, né? Os fisiculturistas dos anos 80 às vezes faziam um ciclo somente com decadurabolin, com nandrolona. E como não tinha testosterona de base do ciclo, eles tinham impotência. Né? Por quê? Porque na época não sabiam controlar a ginecomastia, a aromatização. Né? Então, agora, como já se sabe como controlar, isso já não é uma realidade. Mas se o carinha lá da academia for usar sem acompanhamento, pode acontecer? Pode acontecer. Tá, mas assim, dentre o que está descrito nos livros, pode acontecer sim
impotência ou problemas de ereção. Mas normalmente quem está com a testosterona alta acontece ao contrário. Só quando existe aquela questão da polifarmácia, quando tu está usando vários tipos de esteroide, pode inibir, existir um tipo de inibição do eixo ou pode aumentar um hormônio que chama-se prolactina, tá? Que é um hormônio, vamos dizer que todos nós temos, as mulheres têm mais, principalmente na fase da amamentação, e a prolactina pode levar, assim, a diminuição de libido em impotência. Né? Ainda falando sobre essa questão. Em relação ao tamanho... Não, então é assim, então o que acontece é assim, o testículo, ele pode atrofiar, sim, tá? O pênis, ele não vai diminuir o tamanho, pelo contrário, normalmente ele pode estar mais vascularizados, e o pênis não é que ele vai ficar maior, mas ele vai estar sempre mais cheio de sangue. E outra coisa que é interessante, você Que assunto massa, gente. Não, mas vocês têm que manda isso aí, vai lá no aviãozinho, né? Porque, vai dizer, desde que vocês já assistiram um podcast, quando que vocês viram alguém falar isso abertamente? Do pinto? Sobre o pinto, esse cara fortão. Não, a gente vai dizer. A gente vai pensar assim, ó, você nasceu com tamanho de pênis. Você ganha perna, você ganha abdômen, você ganha braço. O pênis não vai crescer. Você cresce o pênis liga. Não, mais ou menos assim. Não, e tem outra coisa que assim, ó, os atletas de palco, né, que é o que o pessoal fala. Aí tu tem um cara lá com 110 quilos de pura massa muscular, então assim, o cara é imenso, então assim, parece que é pequeno, entendeu? E outra coisa, né, o cara não vai subir com ereção num palco, né, que a última coisa que ele pensa é isso, ele quer saber do campeonato. Bom, quem já fez, quem já entrou num bloco cirúrgico, já colocou um avental para fazer uma cirurgia, ou já foi fazer exame de próstata, tá, pessoal? A última coisa que vai crescer, né? Vai ficar assim uma verruga, uma cabecinha de cabelo. Tá, então assim, não tem diminuição de tamanho, do tamanho do pênis, não, até pelo contrário, os corpos cavernosos vão ficar mais, não é que aumente, eles vão ficar mais cheios. Assim, ó, se tu pegar um idoso, tá, isso aí a gente vê bem na prática. Pega um idoso que está com a testosterona baixa, o pênis dele flácido, ele está muito murcho, muito vazio. E se der testosterona para ele flácido, o pênis flácido dele vai estar um pouco mais forte. Não, pode falar. Vou fazer um corte, sabe qual é? A gente tem que falar sobre isso. Não, mas aí o que eu ia falar, nessa questão da libido, tá? A gente falou dessa parte e também não tem a parte tipo, do cara ficar, por exemplo, muito sexualmente ativo. Sim. Tem esse problema também, que eu até estava estudando sobre isso essa semana, e de casos até de separação, tipo, divórcio, porque daí o cara tava ali, tipo, querendo, e a mulher não consegue acompanhar isso. Vai ter que usar o médico também ajuda nesse contexto. Eu gosto de ter uma conversa bastante sobre essa parte sexual, porque vai afetar, tá? E o que acontece? Se tu tem a mulher, normalmente, ela é um pouco menos ativa que o homem, então não quer dizer que seja menos ativa. Tem mulheres que até são mais ativas sexualmente que homens, tá? Mas, via de regra, na média, sim, tá? O que acontece? Se eu dou testosterona para o homem e ele vai ficar muito sexualmente ativo e a parceira, a esposa, ou a namorada, ou sei lá o que, não acompanhar, pode dar problema sim. Pode dar problema sim, porque o homem vai estar sempre querendo, a mulher pode não querer, e aí pode dar atrito. Quais são as soluções para isso? Repor testosterona na mulher é uma delas, tá? Para acompanhar, desde que seja um desejo do casal. Só que o homem tem que entender o seguinte, tá? Tem que ser tudo em comum acordo. Daqui a pouco, assim, a esposa, olha, eu quero continuar com o meu padrão sexual que eu tinha. O problema é teu se tu tá te hormonizando, tu quer crescer o músculo. Tem que ter um bom senso, tá, pessoal? Não é assim, agora tem que ser tudo para cima e nada chega. Tem um esteroide. Eu tenho um amigo que é assim. Né? Que eles falam, né, tipo, a trembo é a droga para separar da namorada. Sim. Justamente porque pode ser de alteração de humor ou para questão sexual, apetite sexual. Exatamente. São...
Bom, eu tenho algumas fotos aqui de uma... Em Alexandre, Ah. só pra gente Eu não estou acompanhando porque... ainda falar sobre essa questão de efeitos Acabou a bateria. colaterais. A Sol Alves mandou uma pergunta aqui. Fala aí, Sol. Paciente, Sol. A Sol está sempre presente com a gente, né? Lá nas de lives. Gramado, é um shape sensacional, mulher fantástica. Ó, ela mandou aqui o que se usa para nortear a decisão de interromper o uso de hormônios. No caso de poucos efeitos colaterais, ou seja, de maneira preventiva. Como saber a hora certa de fazer uma pausa? Tá. A pausa tem que ser, eu vejo da seguinte forma. Primeira coisa, eu sempre digo, exame de sangue, tá? Nós temos que ver só se tu, vamos dizer, no caso você está falando de uma paciente feminina, né? Então, a primeira coisa, assim, primeira coisa que faz perder um ciclo, uma pausa, é a vontade da paciente. O paciente pode, eu quero parar, quero ficar natural mais por um tempo. O que deu para entender ali foi que ela não tá com efeito colateral, mas ela tá querendo parar. Vamos supor, tu não tens efeitos colaterais e tu quer parar, tranquilo, pode parar. Pode parar assim, parei. As mulheres têm essa vantagem. A mulher não precisa, pessoal, fazer TPC, terapia pós-ciclo, tá? Existem alguns autores que colocam, mas assim, se a gente for trazer para a ciência, for trazer para a fisiologia, a mulher não precisa fazer terapia pós-ciclo, ela pode simplesmente parar. Ela pode, talvez, precisar de algum auxílio de algumas medicações para que melhorar a disposição, talvez melhorar a libido. E sobre o que o pessoal fala do desmame, pode simplesmente do dia para a noite parar? Não, depende assim, depende do paciente, do sexo, da idade, do objetivo, depende da dose, depende de tudo, tá? Não tem receita de bolo, tá? Vamos supor assim, uma mulher que esteja utilizando o esteroide oral oxandrolona em dose baixa, ela tranquilamente vai parar e vai seguir bem, ela vai ter um desempenho menor nos treinos, mas ela pode parar, tá? Um homem que esteja usando testosterona em doses altas e mais outras coisas, se ele parar de uma hora para outra, ele vai ter o que a gente chama de crash hormonal. Vai tudo desregular e vai estar lá no chinelo e o cara não vai ter força. A mulher, então, não corre esse risco, por exemplo, de decidir parar e não ter, por exemplo, aquela questão que a gente comentou no início da live, de se olhar no espelho, putz. Não, essa é uma outra questão. Ela pode ter a questão de se olhar no espelho e se achar que está mais fraca e coisa e tal, mas farmacologicamente, tá, isso é o que eu estou dizendo. É mais uma questão psicológica. Ela pode parar de uma hora para outra. Então, respondendo a Sol, se tu não está tendo colaterais e tu queres parar, tudo bem. Se tu não está tendo colaterais e quer continuar, tudo bem, mas eu sempre digo a pessoa, tem que fazer exame de sangue de rotina, tá? Depende do paciente, depende do que ele está usando, mas pelo menos assim, umas 3 em 3 meses, 2 meses, dependendo do que está sendo usado, é interessante que se veja, tá? Para quê? Porque o problema dos colaterais dos esteroides, tá, pessoal, é assim, são os colaterais a longo prazo, tá? Isso aí que a gente tem que ver, a gente tem que olhar lá na frente, tá? Eu vou ciclar eternamente, eu vou usar para sempre, eu vou usar, qual é o meu objetivo, tá? E a questão assim da mulher, do homem, a questão do TPC, Alexandre, daí tu me corrige, até me deu uma pincelada. O homem, ele produz assim hormônios mais células de Leydig Sartori no testículo, né? A mulher produz hormônios em diversas partes. Exatamente. O ovário, o rim, a questão do fígado, no músculo. Sim. Nesse sentido? É que o que acontece assim, a quantidade a TPC seria para quê? Para recuperar a produção de testosterona. Tá, basicamente, esse seria o objetivo tanto para o homem quanto para a mulher. Nós, homens, produzimos testosterona, como a gente produz muito em relação às mulheres, basicamente onde é? No testículo. Então, se eu não recuperar esse testículo, eu vou ter os problemas do crash hormonal. As mulheres produzem também nas gônadas, mas elas também produzem uma quantidade na glândula adrenal. Na adrenal, tá? E o que acontece? Essa quantidade produzida na glândula adrenal normalmente é o suficiente para que a mulher consiga voltar ao normal sem sentir os efeitos do crash hormonal. Por quê? Porque os hormônios principais das mulheres são, no caso, o estrogênio e a progesterona. Esse é o motivo da mulher não precisar, a tua resposta é perfeita, porque as mulheres produzem testosterona em dose baixa em outros tecidos. Conhecimento de ponta.
Isso aí é uma coisa que se a gente fosse pegar a literatura um tempo atrás, TPC para todo mundo. Mas agora a gente já sabe que mulheres não tem lógica, na verdade não teria muito sentido. Então o desmame ali que a Lana estava falando não tem necessidade, É que o desmame... Para mulheres. Existiam estratégias antigas, se vocês pegarem os livros do Valdemar Guimarães mais antigos... Anabolismo total, né? Bestiário anabólico, acho que era. Tinha uma estratégia de desmame, então ele ia aumentando a dose, depois ele ia baixando a dose, mas sem considerar uma TPC, né? O que a gente sabe que é o seguinte, se houve inibição do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, principalmente no homem, o desmame não vai dar muito certo, mesmo talvez um homem que use pouco e seja muito jovem e que consiga recuperar rápido, mas senão ele vai precisar sim de TPC. Porque a TPC é para quê? Para acelerar a resposta do eixo dele. Isso é uma coisa bastante interessante. Antes o rapaz Robson que fez a pergunta, Sim. né? Ele pediu sobre o uso de HCG na TPC. Sim, é uma das coisas que se utiliza, porque o HCG é o seguinte, o HCG ele é a gonadotrofina coriônica humana, tá? Na verdade se utiliza em mulheres para favorecer a ovulação, mulheres que têm problema de fertilidade. Só que o HCG, a molécula dele, ele imita o LH e o FSH, que são substâncias produzidas lá no hipotálamo, que vão fazer o testículo produzir testosterona e espermatozoide. Então, vamos dizer, é como dar uma hackeada no sistema. Então, tu pode sim usar, e também assim, pode ser usado HCG intraciclo, para tentar diminuir um pouquinho a atrofia testicular. Isso tem na farmácia. E o HCG, pessoal, assim, ele é comprado na farmácia. Vocês não precisam pegar o WhatsApp e comprar lá do fornecedor do Paraguai. Choromon lá na Santé usa o nosso cupom. É injetável. Então tem isso aí. Bom, de efeitos colaterais principais olha que acne horrível essa aqui. Tá? Essa é uma acne que essa incomoda, tá? É uma acne papulosa que já tem infecção bacteriana secundária. Aí, às vezes, é um pepino. Às vezes, tem que usar... O pior que uma acne meio que comparada com uma ginecomastia. Tem as duas coisas junto aí, né? Mas a acne Então, assim, é um homem que certamente tem a pele muito oleosa. Às vezes, tem que usar até isotretinoína. Às vezes, tem que usar o isotretinoína, tem que usar o Rocutan. Aí, tem que usar uma outra medicação que é bem mais complicada de utilizar, junto com antibiótico. E aqui é uma ginecomastia que foi revertida com medicação. Essa foi revertida com medicação. Pelo menos é da fonte que eu peguei. Mas bem nova. É um paciente jovem. Parece a minha teta antes de botar silicone. É que a ginecomastia no homem tem que entender assim, ela pode acontecer na puberdade sem o uso de esteroide, tá? Então não é todo homem que tem ginecomastia que é porque usou esteroide. É porque às vezes tem meninos que na puberdade produzem tanta testosterona e tem uma certa tem uma quantidade de aromatase importante que vai converter aquilo em estrogênio. Isso é uma coisa fisiológica. Então tem a ginecomastia da puberdade e tem a de quem usou veneno. Tá, pessoal? Então assim, nós já estamos quanto tempo de live? 1h30. 1h30. Tá excelente. Assim, pessoal, perguntas, né? Eu acho que a Dani poderia falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Está na hora ou não? Vamos lá, então. Vamos agradecer a Farmácia Santé e lembrando vocês que a Santé personaliza a tua fórmula. Então, Farmácia Santé para você. Use o cupom 10% de desconto para quem estiver assistindo o programa Muscular. Quero agradecer o pessoal da farmácia que mandou para nós. Mandaram amostra. Um monte de amostra. A sacolinha veio cheia, tá? Eu botei só alguns aqui na frente. Mas eu quero agradecer vocês. Muito obrigado pela parceria. Também quero agradecer a Francesca Advogados, né? Também é um dos nossos apoiadores. Advogando com qualidade, comprometimento e excelência no que faz. Tire suas dúvidas e marque seu horário com Francesca Advogados. E o Atacado Leia. Então, o Atacado Leia, impossível de não achar aqui em Taquara, na Avenida Sebastião Amoretti.
venha fazer seu dinheiro render mais, venha para o Atacado Leia. Então, esses são os nossos apoiadores. E semana que vem outra é eleição. Possivelmente teremos mais apoiadores, mas é surpresa. Semana que vem acho que é eleição, a gente não vai fazer live, né, pessoal? Provavelmente ninguém estará prestando atenção em nós nesse horário. Nesse horário. Todo mundo na frente da televisão, querendo saber quem foi eleito. Então, assim, pessoal, o que eu gostaria de deixar de encerramento, mas se tiver mais perguntas, a gente segue, tá? Tem uma que tu quer que eu pergunte? Vamos fazer as perguntas aí. O Roacutan prejudica o uso de esteroides? Não, ele não prejudica o uso de esteroides, só que daí a questão é o seguinte, como o Roacutan ele pode ser hepatotóxico também, né? Se tu estiver usando esteroides que sejam hepatotóxicos, aí a gente vai ter uma conjunção de fatores. O melhor neste caso seria eliminar o fator causador, e assim seria interromper o esteroide e fazer o tratamento. Principalmente se for, porque aquela acne que eu mostrei em paciente masculino, mas em mulheres pode dar da mesma forma, às vezes no rosto. Então, às vezes, assim, é mais prudente tu suspender o esteroide, porque aquele tipo de acne pode deixar cicatriz. Tá? Então, é uma coisa, eu costumo dizer, não dá para ter tudo na vida, né? Então, às vezes, a gente tem que optar por um momento parar com o esteroide e tratar da saúde, tá, pessoal? Sim, Alexandre, antes de tu concluir, eu quero só fazer mais uma pergunta. Não preciso concluir, posso continuar? Busca lá uma pizza pra nós dar brincadeira. Mas enfim, eu tenho uma aluna que ela treina comigo 3 vezes por semana, tá? E ela não consegue, por motivos que ela mora longe, enfim, ela já vem pra cidade só para treinamento, mas ela treina bem. A gente já treina junto já tem 1 ano e meio, ela tá tendo ótimos resultados e ela pediu para eu perguntar para ti se ela já estaria apta ao uso de anabolizantes. Que ela tem o objetivo dela é realmente um aumento de massa. Exatamente, ela busca algo a mais, aquele shape diferenciado. Tá. Na verdade, assim, a resposta sempre vai ser depende, tá? Porque a gente não faz apologia e não faz uso. O que é interessante é examinar o paciente, ver os exames desta paciente, tá? Ver a questão, como é que está a questão nutricional, mas me falaste que está bem a questão de treino. E se tudo estiver ok, sim, ela pode estar apta sim a utilizar esteroide, tá? De uma maneira consciente e de uma maneira sensata. Tá? Entendi, não, pode falar alto ali, porque assim... Deixa o número da clínica para marcar consulta contigo. Tá, daqui a pouco a gente vai fazer o merchandising, tá? Eu quero agradecer ao meu patrocinador, Alexandre. De quanto tempo uma pessoa está treinando e ela quer hormonizar? Depois de quanto tempo ela pode? Eu entrei pra academia ontem, amanhã eu já estou. Entra a mesma resposta. Na verdade não tem, tudo a resposta certa e... Tudo depende. Eu sempre costumo dizer assim, a dieta está ajustada, é a primeira coisa, sou muito chato nisso. Está comendo certo? Perfeito. Está treinando com intensidade, tá? Porque não adianta treinar fofo e querer usar esteroide, esquece. Tem que sofrer, não tem que sofrer. Não joga o mérito, exatamente. Beleza, vai fazer... A terceira coisa, o sono, o descanso está adequado? Bom, então aí o paciente é candidato a esteroide se os exames estiverem bem posicionados, tá? Essa seria a maneira correta de usar. Então, na verdade, não tem tempo. Daqui a pouco tu tem um paciente que já está... E outra questão, assim, a idade, a maturidade muscular que esse paciente já tem. Mas, em princípio, sim, os pacientes podem usar, mas eles têm que entender que tem que cumprir esses requisitos, porque esteroides sozinho, pessoal, não faz milagre, tá? Nós temos um atleta aqui, nós temos uma treinadora, nós temos não é atleta, mas treina com bastante intensidade, tá, pessoal? Então, bastante forte. Então, assim, o esteroide sozinho, ele não vai fazer nada, tá, pessoal? Ele ajuda muito, mas para quem cumpre as outras coisas. Aquela história, o cara é grandão porque ele porque ele usa esteroide. Não, vocês vejam, essa criança aqui está pesando 107 quilos, tá? E o cara está seco. Vocês acham que é por causa do esteroide? Não, é porque ele sai todo dia de casa com um monte de marmita
Ele tem horário para comer, ele tem horário para dormir. E treina igual um cavalo. E treina igual um cavalo há bastante tempo, toma muita água, tá? E usa esteroides sim, tá? Porque aqui a gente não tá para fazer aquela... E depois da live de hoje, vocês já viram que isso não é um problema. Não é um bicho de cabeça. Parem de julgar quem usa. Aqui a gente não tá para fazer... às vezes eu fico puto, né? Porque eu vejo alguns influenciadores em algumas lives, o cara tá lá imenso, enorme, e daí o cara pega e diz assim, não, porque a dieta, o treino é a creatina. Poxa, eu tô vendo que ele usa os esteroides. Nós temos vários influenciadores aí que também dizem que são naturais e a gente... Ciane Barbosa. Exatamente. É um grande exemplo, é um exemplo de físico, eu acho muito bonito, mas eu acho interessante que a pessoa que está nessa posição, que tem um físico diferenciado, ela realmente abra para a população, porque senão daqui a pouco vai ter aquele adolescente que vai se frustrar. Eu acho legal a Vivi Winkler, não porque ela não é minha diva, mas ela deixa muito abertamente, ó, eu uso com acompanhamento médico. Sim. Tanto é que tu olha pra ela não tem nenhum colateral, tu olha, ela é perfeita. E ela fala, eu uso, eu tenho esse volume muscular e então, tipo... E a super feminina. Exatamente, isso que é o legal, tem como tu fazer o uso de uma forma correta, ter ótimos resultados e, principal, sempre priorizando ali também a saúde, né? Exames. Claro. O pior é a hipocrisia, né? A gente sabe que vários treinadores, não só na nossa região, mas de todo o Brasil, atendem aquelas tiazinhas de 50, 60 anos e fazem apologia não e vão lá e fazem utilização. Isso eu acho que é super antiético. Por favor, né? Ali tem mais uma pergunta aqui no chat. Doutor Alexandre, mais uma dúvida. Se o indivíduo acima de 40 anos se fazer o uso de texto, como, por exemplo, cepionato, usar esse éster como reposição hormonal, irá sofrer muito colateral? Exemplo, 1 ml a cada 15 dias como reposição. Não dá, né, Robson? Não dá, Robson. Não, é que na verdade, como reposição hormonal... Lembrando que é um indivíduo acima de 40 anos. É que na verdade, assim, tu tem que, Robson, assim, tu tem que partir da questão, assim, a gente tem que ser bem claro nas coisas, tá? Quem quer ganhar massa muscular não está fazendo reposição. A gente está, vamos dizer, está pegando uma pessoa que está bem e vai jogar lá para o suprafisiológico. Essa que é a ideia. A texto vai estar acima de 1.000, tá? Isso eu falo bem aberto. Reposição seria para quê? Seria para um paciente de idade, um homem que esteja precisando e esteja com a sua testosterona abaixo de 300. Aí seria uma reposição, uma TRT, terapia de reposição de testosterona. Aí talvez de 15 em 15 dias, talvez um por mês, para uma reposição, porque o cipionato tu falaste com bastante propriedade, é um éster longo, é um éster de meia vida longa, então ele é muito bom para a reposição. Ele é muito bom para a reposição. Mas aquela história, eu quero repor a testosterona com motivo de repor por libido ou disposição, ou eu quero massa muscular. Se eu quero massa muscular, não é TRT, não é reposição de testosterona, é realmente usar para nível suprafisiológico. Mas o éster cipionato, sim, um éster bom para reposição. Né? Agora, se daqui a pouco tu está pensando assim, eu quero manter isso de 15 em 15 para não perder os ganhos durante o ciclo, que tu falaste que fez o ciclo, é uma estratégia que pode ser feita, tá? As coisas nessa área, elas não são absolutas. Pode parecer uma coisa de médico, tudo depende. Não, depende sim. Depende muito. Isso a gente vê... Quando o pessoal pergunta em quanto tempo eu vou ter resultado treinando e fazendo dieta. Depende. Depende de cada organismo, cada pessoa. Depende da dedicação. Depende da genética, depende dos receptores. Como a gente... essa conversa de hoje, tá, pessoal, é o capítulo 1. Tá? Tem muita coisa. É um apanhado geral. Eu quero fazer, assim, nos próximos meses, uma live por mês, ou a cada 2 meses, falando de cada um dos esteroides especificamente. Então, a gente vai ter um dia que a gente vai falar só sobre texto. Um dia a gente vai falar só sobre os derivados da 19-nora, a DECA, a trembolona. Vamos falar outro dia sobre os derivados da HT.
oxandrolona, imogenin, estanozolol, né? Daqui a pouco a gente pode falar sobre peptídeos. Então, vai dar para a gente conversar, quem nos acompanhar, nos seguir, a gente vai estar nas próximas lives, pegando esteroides específicos e falando sobre isso, porque é um assunto assim, muito amplo, tá? Se a gente ficar conversando, tem certeza, dá para a gente amanhecer, é um assunto que não se esgota, tá? E daqui a um ano, se a gente for conversar de novo, certamente vai ter mais coisa para a gente conversar, porque agora, como é uma área que está sendo, vamos dizer assim, mais, não é badalada, mas assim, está se tirando o véu de mistificação e de ignorância que se tinha sobre isso, cada vez fica melhor, para a gente conversar sobre isso. Quando eu fiz a faculdade, vou dizer assim, o meu conhecimento sobre esteroides anabolizantes era zero. A gente tinha aquela coisa da fisiologia lá, o homem produz testosterona, a mulher cicla, aquela coisa bastante básica, né? Vem da literatura Depois mesmo. que eu comecei a me dedicar a estudar sobre isso, eu tipo, isso aqui tem um mundo que eu não sei. Meu conhecimento, vou dizer assim, era zero e vou dizer assim, estou aprendendo ainda. Que nem a musculação e a nutrição, sempre tem algo a mais, né, pra gente aprender. Estou aprendendo ainda sobre isso, né? Então, assim, sempre tem o que aprender, tá? Então, o que fazer, pessoal? Se você optar por usar, vamos pensar assim, um uso consciente de preferência sobre acompanhamento médico, tá? Acompanhamento médico, nutrição... E treino, tá? Essas coisas não são dissociadas. Essa semana eu fiz um comentário nos meus stories que eu achei muito legal e eu acho interessante a gente trazer aqui para o podcast. Quando você tá entrando, né, nesse meio fitness, a primeira coisa que tu faz é o quê? Tu vai procurar os profissionais. Aí o que acontece? Procura um nutricionista, um médico personal, dá um valor X para te gastar. Meu Deus, muito caro. Vai pro Google. Aí lá no Google pesquisa treino, pesquisa dieta, pesquisa recurso ergogênico, compra várias coisas, gasta um número X, não tem resultado, gasta, mas, cara, gasta muito mais. Tu acaba gastando muito mais fazendo as coisas por conta, às vezes prejudicando muito mais a tua saúde, fazendo tudo por conta. E o pior de tudo, o dinheiro que tu poderia estar investindo em si próprio, você vai estar gastando com coisas que não precisa e lá na frente vai precisar gastar com medicamento ainda para, por exemplo, aqui a gente viu os colaterais, que é um exemplo. A gente pode ver o outro exemplo que eu posso dar. Pessoa que faz dieta restritiva sozinha ali, tem problemas exatamente, compulsão, mesmo exames sanguíneos mesmo ali, e muito mais também pessoas treinando, por exemplo, pode até mudar toda ali a postura da pessoa treinando uma coisa a mais, outra a menos, ou principalmente mulheres que querem só treinar perna e esquece do membro superior. Então, galera, o meu conselho para todos vocês é o seguinte: vão começar algo, quer ter um corpo legal? Procura um profissional para cada uma das áreas. Vocês não vão estar gastando dinheiro, é um investimento em vocês que lá na frente vocês vão acabar economizando. Então, eu acho que é muito legal falar isso. Foi uma coisa que eu falei nos stories e ficou bem bacana, assim. Essa semana, eu estava conversando com uma amiga minha. E daí ela me falou que ela gostaria muito de fazer personal contigo, Alana. Só que ela disse que é muito caro. O que ela poderia fazer? Eu falei, faça uma consultoria, né? Claro, o personal, tudo o personal te dedica pro teu aluno. O legal, galera, da consultoria... Fazer uma consultoria contigo, o legal né? da consultoria online também é que você pode treinar quando e onde quiser. Então, a gente consegue atender o Alexandre também e o William trabalham com essa questão de consultoria. Que você aí que mora em São Paulo, inclusive meus alunos maiores são de São Paulo. São Paulo, qualquer lugar do Brasil, vocês podem e têm essa disponibilidade de treinar quando e onde vocês quiserem. Então, lembrem sempre, contratar um profissional nunca é gastar dinheiro, é um investimento. Quando o teu carro quebra, você vai no Google pesquisar e agora o que eu faço? Tu leva no mecânico. Exatamente. É a mesma coisa com o seu corpo. Porque aí assim, o que acontece? Sim, a gente reconhece que daqui a pouco os valores
pode ficar um pouquinho altos, tá? Mas vocês estão trabalhando com saúde. Então, assim, se você conseguir um bom nutricionista, um bom treinador e um bom médico para te acompanhar, primeira coisa, os seus resultados vão ser muito melhores e mais rápidos, tá? A segunda coisa, tratar uma complicação é sempre mais caro do que não ter a complicação, tá, pessoal? Isso aí, assim, ó, isso aí é em qualquer área. Por exemplo, na nutrição, tu fez uma dieta restritiva, tu teve um transtorno alimentar, tu ficou com anorexia, ficou com bulimia, tá? Isso aí vai ser muito mais caro do que consultar lá com o nutricionista. Do dia para noite, Exatamente. Depois ela tem que fazer uma cirurgia, né, de pele. Daqui a pouco tu tem um desequilíbrio endocrinológico, alguma coisa por uso indevido ou uso errado de esteroides, vai te dar muito mais dor de cabeça e gasto do que consultar um médico, né? E a gente aqui do Musculando, tá? Vou dar um spoiler para vocês aí, a gente está com um projeto que vai ser lançado daqui a pouco, tá? Que vai ser o trio aqui, né? Vai lançar, o trio que não é parada dura, vai lançar sim uma modalidade de atendimento online nas 3 especialidades, com uma espécie de pacote, né? Um produto que a gente vai entregar para vocês aí. Fique ligado nas próximas semanas, um trabalho multidisciplinar que poderá ser feito online, acompanhamento sim, tá? Com teleconsulta, com acompanhamento de treino e com teleconsulta nutricional também, tá, pessoal? Para quem quiser um pouquinho contratar ou tirar informações a respeito dos serviços médicos de hormonização, de acompanhamento de performance, a clínica é aqui em Taquara, vocês podem procurar Alexandre Jodelis MD ou telefone 985000001. Mas é só entrar ali nas nossas redes sociais, no Musculando tem no Linktree ali aparece, no Alexandre Jodelis MD também tem todos os contatos e através deles também vocês podem ter o contato dos nossos outros profissionais. Ou entre em contato com a Dani, que ela destrincha e direciona vocês para tudo. Tá, pessoal? Eu acho que foi muito boa a live de hoje. Hoje eu quero agradecer ao meu convidado, Alexandre Jodelis. Muito obrigado, Alexandre, por ter disponibilidade. Eu já estou me... Calma! Dar um tapa agora. Antes eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Tá. Então, quero agradecer a Farmácia Santé por estar nos apoiando e acreditando no nosso projeto, Franceschi Advogados e o Atacado Lei. Um beijo para vocês, muito obrigado pela confiança. Pessoal, empreendedores e empresários da região. Que com certeza vocês terão um retorno garantido, assim como a gente. Então, muito obrigado de coração. Empreendedores e empresários da região, não se esqueçam de nos ajudar nesse projeto. Se você quer patrocinar o nosso negócio foi boa, né? Nosso podcast, chama a Dani, ou ali no Instagram mesmo do Musculando Podcast, troca uma ideia, que tanto a Dani quanto a Jay, que são as responsáveis por o comercial, vão ter o maior prazer de marcar uma reunião com vocês e explicar melhor como que funciona todo o nosso trabalho, tá? Chama ali sem compromisso mesmo, é muito importante vocês entenderem tudo que rola atrás das câmeras. Mas então acho que era isso, né, pessoal? Era isso, né, pessoal? Quero deixar meu agradecimento, né, ao Alexandre. Foi uma aula, bom, todo mundo aqui do Instagram agradecendo, né? Pô, foi uma baita aula e não é difícil vocês encontrarem conteúdo assim. E o principal de uma forma didática, né, galera? É muito importante a gente sempre entender da forma mais fácil. Não adianta o Alexandre vir aqui e cuspir um monte de coisa que nem eu, nem o William, nem a Dani vamos. E se liga na sequência, tá, pessoal? Que assim, promessa, a gente vai falar na sequência sobre cada um dos esteroides. Isso cada um deles. Logo, muito importante. Tanto eu quanto o William também vamos trazer aulinhas para vocês, então fiquem ligadinhos. Tá, galera? Então, pessoal do Instagram, muito obrigado por ter mandado as perguntas, por terem compartilhado. Lembrem que logo estamos de volta. E para o pessoal do YouTube, não esquece de comentar, de compartilhar. Não esquece de comentar, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal.
E do que foi, Aline? Ativar o sininho. Ativar o sininho. Eu sempre esqueço da porcaria do sininho. Um beijo pra todos vocês e até semana que vem. Pessoal, até semana que vem.